Escolhe uma destas frases. Tu dizes, eu curto comida indiana, ou dizes, eu curto de comida indiana. Eu curto comida indiana. Obrigado. Roberto, obrigado. Porque eu ando a espumar e depois anda, sabes quando tu se dizes que começas a ficar nervoso com uma coisa e diz assim, mas isso se calhar sou eu que estou a ficar velho e isto se calhar é só a terceira idade já a despontar e estou, porque a quantidade de malta nova que diz eu curto de, eu Mas, tenho vontade de lhes mas atirar com uma cadeira à cabeça. sabes qual é um dos principais culpados? E até é comediante. Eu ouço muitos comediantes a dizer isto, mas quem é que foi? O Pedro Teixeira da Mota. Ele foi um dos principais Pronto, criadores então deste estilo é o de. curto de e o bigodinho, então é aí que temos que espalhar E essa... na boca dele morreram o de e o do. Para ele é tudo de. Vamos Foi uma voltar às pessoas que espécie sabem de. falar português. Olha lá uma coisa. Eu, eu, Mas, eu, mas eu, eu não te querendo deitar abaixo, até porque sim. estávamos a falar de implosões há pouco, todas essas lutas da língua parecem-me lutas perdidas. Eu só me chatei isto porque fui eu que inventei o curto. Eu, a minha geração, né? Fomos. No fundo, fomos nós que, não fomos nós que inventámos, mas fomos nós que popularizámos. Foi a minha geração, geração X, que popularizou o verbo curtir. E vamos lá ver uma coisa. Dentro da gramática, há regras, não é? E curtir é considerado um verbo transitivo direto. Portanto, se é um verbo transitivo direto, não rege preposição. Se não rege preposição, seleciona complemento direto. Eu curto muito isto. Eu não curto muito de isto. Parecem pessoas, quando os ouço a falar, parecem pessoas que têm problemas cognitivos e estão ali a tropeçar uma perninha do cromossoma qualquer que falhou. Irrita-me muito. Pronto, já desabafei. É só isto. Portanto, pessoas Mas que nos estão a ouvir, se puserem... O curtir, a geração que inventou o curtir como eu amo. Tu dizes, eu gosto de gelados, mas tu não dizes, eu amo de gelados. agora podes dizer o consumo, porque o consumo, o verbo consumir, é um verbo todo ao terreno. Mesmo aquelas exceções que nós Ah, sim. consideraríamos exceções, quando o Ricardo Luz Pereira, mas o pessoal não usa consumir teatro. Não, usa. Usa, 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 usa usa, para usa, usa, tudo. Usa usa, para usa. tudo. Para tudo, sim. Se calhar há uns anos seria um problema de iniciante, basta abrir uma revista. De onde é que isto começa? Quem é que são os principais culpados? Ah, não, isso é genérico. Eu neste momento não consigo ver, por exemplo, noticiários na televisão. Eu tenho micro AVCs cada vez que estou a ver noticiários na televisão, porque desde concordâncias gramaticais, o sujeito não concorda com o predicado, nada bate certo nas frases que são feitas, até às frases que são escritas, até aos erros que são nos oráculos e nos grafismos, que é tropeçar neles, até às coisas que os pivôs dizem e os apresentadores de televisão dizem. Ainda aprendi comunicação social com os antigos. Eu, se dissesse algumas das coisas que hoje em dia são ditas em televisão, eu, no final, levava com uma corrida nas reuniões de final de programa ou nas reuniões de alinhamento, era corrida a pontapé. Como é que foi? Um apresentador, não vou dizer quem é, mas um apresentador que está agora muito em voga na televisão portuguesa, no outro dia virou-se para uma pessoa, para um concorrente, e disse isto: está-se a rir? Deu-lhe graça? E eu parei a pensar: deu-lhe graça? De onde é que vem esta expressão deu-lhe graça? Porque parece-me uma tentativa de fazer uma construção gramatical refinada e não deixa de ser só asno. Não, estás a encontrar o esqueleto de muitos desses problemas. Normalmente é alguém. E isto, entrar por aqui, é sempre um caminho. É perigoso, É é perigoso porque pantanoso. vão-te olhar sempre com uma postura que está a desdenhar. Sim, como se eu tivesse sobranceria intelectual e agora estou No entanto, armado em no corretor entanto, ortográfico. se pegarmos nessa postura em relação ao mundo, é impossível dizer seja o que for. Ah, pois claro, então, mas Isso liga tudo na mesma constelação. O suposto prestígio que determinadas construções frásicas, frases, palavras, termos importados, sim, sim, é sim, como sim, sim. se a língua inglesa, a língua portuguesa, todas aquelas miscigenações que possam eventualmente surgir, é uma bolsa de valores. E o comediante como se houvesse só um tipo de comediante. Eu, quando estou a pensar no comediante, tenho uma espécie de ideal e o ideal não existe. Certo. Mas aquilo que eu entendo do comediante, pelo menos em parte, devia estar alerta para certas perturbações da língua. Eu não Sim, estou a dizer que ele seja um George Carlin. claro, e nada contra, vamos lá ver uma coisa, nada contra pessoas usarem gírias, usarem Não, 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 não. palavrões e articularem coisas de uma forma quase descuidada, se de propósito for. Esse caminho de tentar policiar, e Portugal tem uma tradição nesse sentido, que começou com a ditadura,
ou Uhum. antes da ditadura, que as elites acham que têm a forma correta de falar e depois o Não, resto, claro. Mas e atenção, vais eu por não quero aí, policiar ninguém. e vais por Cada aí um também é fala como complicado. quer. Por Cada um exemplo, fala como quer, mas que me faz confusão ouvir erros básicos de gramática. E não é só de gramática. Este mesmo apresentador que eu te estava a falar, os meus cães decidiram de repente começar uma pequena opereta na varanda. estou a Portanto, ensaiar, estou a ensaiar. se fizer muito ruído de fundo, diz-me. Só para eu saber. Não vou fazer nada. Mas este mesmo apresentador, no outro dia, calhou de por acaso estar a ouvir um certo do programa, ouviu dizer para aí, não sei, umas 6 vezes a seguinte frase: olha, diga-me aqui uma coisa, olha, diga-me aqui uma coisa, olha, diga-me aqui uma coisa, olha, diga-me aqui uma. A primeira coisa que eu aprendi quando fui trabalhar para a comunicação social foi a pergunta: posso-lhe fazer uma pergunta? Já é uma questão. É, Sim, é é redundante. uma redundância. Temos que eliminar estas gorduras na comunicação para a tornar mais eficiente. Olha, diga-me aqui uma coisa: estas muletas, mas isto é o que eu te dizia, é a terceira idade a falar de mim, isto Não, sou eu com o não, não pezinho acho que no... seja a terceira idade, porque isso normalmente a interpretação destes considerandos é sempre isso. Há um velho do Restelo a falar e depois vem sempre alguém vindo não sei de onde. Claro. Mas a língua está sempre a mudar. Está A sempre língua a é mudar. Mas mutável calma e lá, os jovens, calma os lá. jovens transformam-na como quiseres. Claro que sim. Num sítio muito engraçado, há um relativismo, ou seja, quando a conversa vai no sentido de agradar a todos, está tudo bem. Quando não agrada, há sempre É alguém sempre dizer assim. tudo é igual a tudo e ficamos aqui neste marasmo intelectual que é impossível decidir seja o que for. Ou então vamos para outro sítio, se dizes por acaso algo que até pode ser ofensivo ou não, mas interpretado dessa forma, alguém joga um rótulo e acaba a conversa. Por exemplo, o jornal é uma forma de veres isto. De há uns anos a esta parte eu tenho reparado nisso. Sobretudo quando são artigos políticos, ninguém é capaz de dizer seja o que for. Uma entrevista a um É uma mão primeiro-ministro, cheia de nada. É uma mão cheia de aquilo é nada. redundâncias, redundâncias É, é, atrás de é, é. redundâncias atrás de redundâncias. Claro. O É. jornalista típico também está numa posição precária, é incapaz de dizer seja o que for, e andamos nisto. Sim, 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 Eu sim. recordo-me de uma entrevista antiga ao António Costa, ele passou, pai, 2 ou 3 páginas do Público a dizer que ia dizer uma coisa importante. Eu sei, dá vontade, os jornalistas, é pá, caralho, meu, desembuche, Claro. pá, Qual é? desembuche. O que é? Pá, vamos embora. Desembuche, desembuche, de uma vez por todas. E esta incapacidade, no outro dia cheguei a esta conclusão, não é tanto se a censura está ou não está aí. Porque se a censura chegar novamente a Portugal é indiferente. Nós já somos incapazes de dizer seja o que for. Nós somos incapazes de dizer seja o que for. O censor vai ficar, mas isto é para censurar. Sim, isso é uma mão cheia de nada. É transversal a todas as áreas da sociedade. Eu caí no erro no outro dia de ouvir uma das eliminatórias do Festival da Canção. Não sei se era a última, se era a primeira, não sei quantas houve. Ouvi um concurso do Festival da Canção e dei por mim a ouvir as músicas e a tentar perceber as letras. E é desesperante. É desesperante. É desesperante porque eu não tenho nada contra a pop fácil. E se tu quiseres fazer uma música, o que é que diz a raposa, ou uma coisa qualquer desse género, epá, vamos embora, na boa. Pump it up, Já pump it agora jam. a raposa reguga. É o verbo Google, exato. Agora, o que é regugar. que a maioria das construções musicais, praticamente todas as construções musicais que eu vi ali, eram coisas básicas em que tu tens, não há uma variação da música, não há uma subida de tom, uma mudança de tom, não há uma inversão de nada, e com letras completamente tontas. Estamos todos muito naquela onda do que se Sim. consome hoje em dia é eu gostava de ser mais feliz neste dia tão cinzento, tu podias ser o meu sol e tornar o meu céu azul. Parece que viemos todos da C mais S, de não sei de onde, do grupo escolar, que estamos todos aqui com uma guitarrinha à volta da fogueira a cantar o Kumbaya e ninguém passa do básico. Eu imagino que ser um bom letrista neste momento em Portugal deve ser uma carga de azia. Um Carlos T deve trepar pelas paredes ou rir-se, ou então rebola no chão e ri-se, né? O homem que escreveu letras do Rui Veloso, como ele escreveu, coisas incríveis. Hoje em dia, estar a ouvir coisas básicas, tão primárias. Mas não te parece que esse Não sei. problema não é extrapolável para todas as áreas? Na literatura parece-me Mas que há era isso um. que eu estava a dizer. É completamente. Hoje em dia toda a gente comete livros, não é? Olha, estamos a falar de apresentadores de televisão. A quantidade de apresentadores de televisão a cometerem livros graças a ghostwriters. Eu conheci gente que publica livros, eles escrevem os livros enquanto vão conduzir. Porque vão conduzir e vão dizer a alguém: olha, agora nessa história sabes o que é que era giro? Era se acontecesse isto ou se acontecesse aquilo. Escrever
sentar, o ato de escrever, de enfrentar a folha em branco, seja a folha do Word, seja a folha de papel, é treta hoje em dia, né, para esta gente. Portanto, os Mas eu ghostwriters acho. que vão escrevendo coisas a moto. E lá está. E a inteligência artificial, então, agora vai ser Sim, uma sim. maravilha. A transição vai ser suave. Aquilo que muitos desses livros são, proto-chat GPT. O chat Sim, GPT. sim. O ChatGPT vai melhorar o nível de qualidade de muito desta gente. Yeah, yeah. Mas tu estás a olhar o problema de quem cria o problema. Parece-me que não há inocentes nisto tudo. Ah, não, os consumidores também. Mas é o facilitismo, nós estamos no facilitismo, dá-me qualquer coisa agora rápida, fácil de consumir e está a dar de mota. Eu dou um exemplo, eu gosto desta conversa, eu gosto deste tema. Estamos aqui a ter um tema que me agrada. Não é que normalmente não tenha contigo. Este hoje agrada-me particularmente, vou-te explicar porquê. Há coisas que eu gosto muito de pegar e fazer comédia sobre elas, há outras que eu não consigo fazer comédia porque só me irritam. Uma delas é esta que estamos aqui a falar, a estupidificação das pessoas. Uma coisa onde tu vês a estupidificação das pessoas são os trailers de cinema. Eu lembro-me que tu, há 20 anos, ou há 30 anos, vias um trailer de um filme e dizias assim, epá, sobre o que é que será isto? Parece-me bom, pá. Epá, isto parece ser um filme de ação, parece ser... E havia malta que ia ver o filme e depois dizia assim, epá, está maluco, meu. Tu estás parvo, eu vim ver isto, pá, eu vi o trailer, pensei que era um policial, mas isto é um... No fim era a história dos três Por exemplo, porquinhos. Paciente Inglês foi um filme que eu fui ver ao cinema, lembro-me de ter ido ver ao cinema, há grandes atores, um grande realizador e tudo, pá, vou ver o Paciente Inglês, vi o trailer e disse assim, epá, o filme de espionagem policial. E de repente estou por mim a chorar a berranho no final do filme, mas isto é uma história de amor, é só uma história de amor muito linda. Hoje em dia, isto não teria acontecido, porque o trailer conta-te o filme todo, mostra-te as melhores cenas do filme e pronto. O trailer que normalmente não é um trailer. Às vezes são 7 ou 8 trailers. Sim, sim. Oh, exato. Portanto, se juntares todos é uma curta-metragem, né? Exatamente. Porque normalmente um trailer já tem 2 minutos e meio, 3 minutos. E tu pagas para ir ver o refugo. Exatamente. Deixa lá ver o que é que eles meteram no meio das cenas boas. Deixa-me lá ver o que é que não é interessante para entrar no trailer. Exatamente. Isto é assustador. Outra coisa, já que estamos a falar de trailers, a quantidade de trailers que começam exatamente com o mesmo som e com a mesma técnica. Que é um pum. Sim. Tudo igual. Quase dava para sincronizar vários trailers uns em cima dos outros, que a música e a bateria sempre exata, e isto é a estupidificação das pessoas. Eu tenho andado a rever alguns filmes antigos. Tu vês filmes absolutamente geniais, feitos na década de 50, na década de 60, que demoram 2 horas, se for preciso, porque é o tempo necessário para contar aquela narrativa, para haver respirações. E tu dizes, hoje estava toda a gente a olhar para o telemóvel aos fins de 30 minutos. Porque ninguém tem paciência para deixar construir. De vez em quando lá aparece um filme desse género. Mas ninguém tem paciência para... Não. Sabes que a Netflix, os produtores da Netflix têm uma coisa que dizem a muitos filmes, a muitos realizadores e produtores de filmes, quando estão a trabalhar para eles, que dizem, pá, vocês têm que ser mais second screen. O que é que eles estão a dizer? Eles estão a dizer, tu estás a fazer um filme para a Netflix. E acho que eles são muito porreiros numa de, pá, ok, faz lá a cena como tu queres. Onde é que eles te chateiam? Tens que repetir um bocadinho mais as coisas. Tens que ser mais claro, tens que repetir as coisas porque tu és normalmente second screen. Porque eles já partem do princípio que quem está a ver um filme em casa, está a olhar para um telemóvel, a ver Instagram ou a jogar um jogo enquanto está a ver o filme. Parte-se do princípio que as pessoas são estúpidas para estupidificarmos ainda mais. Estamos a chegar a um ponto muito curioso na conversa, porque parece-me que é claro que é isso que está a acontecer, é a estupidificação. Mas é aquele fenómeno que tu não podes fazer menção do que está a acontecer. Sobretudo este. Se tu dizes, Sim. estamos a embrutecer-nos, via Netflix, via seja o que for, o público enquanto vaca sagrada... Por acaso estão a nascer há uma peça de teatro, epá, não consigo dizer, mas que está a brincar com esta coisa do público enquanto vaca sagrada. Eu não estou a dizer se há a forma de mexer com isso, mas é preciso refletir sobre o público, porque o público, antes da pessoa ser público, estava na rua e há a possibilidade dela ser estúpida. Não é pelo facto dela sentar numa cadeira que ela fica inteligente. Não, claro que não. Percebo, do ponto de vista do espetáculo, é muito complicado ao comediante. Os estúpidos podem-se levantar. Tinha de haver um Mas arriscas-te a perder metade da sala. Sim. Eu percebo o que é que estás a querer dizer. Não podes partir do princípio que um comediante vai para palco fazer piadas sobre física quântica. Mas tem que haver aqui sempre houve um compromisso. E nem estou a dizer isso, porque aqui há dois fenómenos. Por exemplo, o caso do Gonçalo M. Tavares é um escritor que fala temas complexos de forma simples. Já falou várias vezes. Mesmo pessoas que à partida seriam o leitor ideal da obra dele, sei lá, médicos, ou supondo que o médico é um leitor, não é? Porque também já é um salto de raciocínio, um Sim, já salto estás de fé. A partir, e erróneo, vou-te já dizer. No entanto, arriscar-se a dizer o médico, pelo menos,
em parte, e ele tem vindo a perceber-se que, mesmo para essas pessoas que tiveram uma vida de estudo, não sei se bem, se mal, é outra questão se estamos a alfabetizar as pessoas ou estamos a torná-las analfabetas, se bem que a pessoa também está a contribuir para o seu analfabetismo, não é? Não é Sim, só o sistema, com é a pessoa certeza. também. Eu trabalhei no Big Brother. O que é que tu queres falar sobre o quê? Mas essa é. Se alguém já pegou num livro do Gonçalo M. Tavares, é escrita, como ele diz, escrita bíblica. É uma cadeira, uma mão é uma mão. Ou seja, muito simples, muito Sim, despida. sim, Depois as sim. ideias que ele tenta cumprir nos seus livros é que são complexas. Algumas delas depois não vão atingir um Herbert Welder. Se bem que já é um caso muito estratosférico. Ou saindo do nosso século. Como é que uma pessoa que até diz que é leitora consegue perceber coisas lá para trás? Não consegue. Esta é prepotência e preponderância de só veres o que está a falar diretamente com o teu tempo. Os comediantes também fazem questão de o dizer e não percebem a armadilha onde estão a cair, como se só o presente interessasse. Neste sentido, Pois. neste sentido, como se, e isto no humor em relação às referências acontece em barda, vê uma coisa hoje e olha para isto novo. Novo quando, pá? Novo. Pois, eu sei Basta olhares recorrente. para Portugal, para a trajetória, para o Herman, e também peca por não recuar mais, mas isto já foi feito Sim, mas 30 ou eu tenho um 40 vezes. problema aí, eu tenho aí um problema que é, deixa-me pensar, eu tenho aí um problema que as pessoas não são obrigadas. Eu tenho um filho de 18 anos e eu tenho um dilema sempre com ele. Eu estou sempre à espera que ele não saiba e de vez em quando surpreendo o que ele sabe. Sim. Mas eu, por exemplo, se eu lhe digo, opá, tu tens que ouvir Led Zeppelin, não me espanta que ele diga, ouvir o quê? Eu, ok, mas anda lá, vamos lá, espreita lá e tal, só para saberes o que é. De repente houve uma coisa qualquer recente e diz, epá, isto é muito bom. E eu digo, epá, isso é uma cópia barata de Led Sim. Zeppelin, isso é uma cópia barata de não sei o quê, isso é um regurgitar disto ou daquilo. Havia uma altura em que nós dizíamos assim, isso é cultura geral. Há tanta gente a produzir tanta coisa e o volume de informação que todos nós levamos todos os dias é tão grande que eu já dou algum, já facilito de alguma forma que aquilo que eu considero para mim cultura geral não seja cultura geral para ti ou para muitas outras pessoas. E acho que devíamos partir muito desse princípio. Porém, devíamos criar, se calhar, aqui um novo conceito que é cultura basilar. Pá, porque eu vejo gente a tropeçar em coisas básicas. Olha, estavas a falar de escrita, há um gajo que é o Ruiz Zafón, Sim, sim, Carlos sim, Ruiz sim. Zafón, é um escritor catalão. Tenho Fez umas um amigas que romance. gostam. Exato, o gajo fez um romance. Quando saiu o primeiro romance do gajo, eu na altura calhei de o ler à sombra do vento. Pronto, ok, está bem. É um daqueles que vai vender muito no supermercado. Bem promovido, mas estava bem escrito, estava bem estruturado. Depois o gajo fez um segundo livro. E toda a gente falou, pá, o novo romance do Zafón é uma coisa de outro mundo, tudo passado em Barcelona e tal. E eu fui ver. E estou para aí, na 30ª página, ou na 25ª página, e digo assim, epá, se isto é a história, e agora atenção aos spoilers, hein? Se alguém está muito entusiasmado para ler Zafón, uma coisa que já saiu para aí há 15 anos, ou há 10, temos pena. Mas se isto é uma história de um gajo que está a fazer um contrato com o diabo para vender a alma ao diabo, eu juro que queima o livro. E no final, no último capítulo, revela-se, ou no penúltimo, revela-se qual surpresa. O teu intermediário, na verdade, era o demónio e isto era um pacto para venderes a alma ao demónio. E queimei o livro, né? E desfizeste o pacto com o diabo. Ele Como é falou que é mal. possível, como é que é possível haver um gajo que está a refazer uma coisa tão primária da narrativa, percebes? Podes Sim. revisitar as coisas e podes recontá-las. Era tão primário, era tão básico, na 20ª ou 30ª página, eu disse logo, epá, não me digas que é isto. Porque o gajo faz um ha-ha-ha, não estavam à espera. É que se tu ainda soubesses revisitar as coisas e Sim, transformar as sim, 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 coisas, sim, sim. Epá, já temos aqui para aí 49 pontas soltas. pois já. Deixa-me lá ver se eu consigo pegar em algumas em simultâneo. Quer dizer, mas estamos tudo a falar um bocadinho do mesmo. Há pouco Da estavas a. aculturação, posso dizer esta palavra, aculturação, Existe, será existe, isto? existe. Mais uma ponta solta. Há pouco tempo ouvi uma conversa do B Fachada que não é uma pessoa que me diz muito, não pela obra, porque eu não conheço a obra, mas Sim. calhou, tenho de conhecer mais, porque se calhar até me vai interessar. Sim, há algumas coisas, eu não conheço muito também, mas o que conheço gosto. Normalmente, quem conhece música, e eu conheço pouco,
conhecedor de certos blocos, sei lá, de música clássica, às vezes extrapolo, jazz, às vezes fico obcecado jazz japonês, até uma música brasileira cujo título é O GPS na Xoxota, por exemplo. Certo, ok. Sendo que, Respeito. sendo que ambas me fazem questionar. Porquê é que está o GPS na Xoxota? Claro, Não é? claro, Porquê? claro, Porquê? claro. Muito para dizer sobre isso. E às tantas, ambas as músicas são proveitosas, cada uma à sua maneira, Claro que sim, sendo que claro que sim, o jazz claro japonês é quase todo instrumental e a Há parte... tanta gente a quem falta um GPS na Xoxota. Continua. Exatamente. É a saturação de temas brasileiros à volta do sexo é tanto que ele diz: bom, só resta pôr o GPS na Xoxota. Não há mais nada para fazer. E imaginar que está toda a gente no público em delírio. O afunilamento dos temas focou-se no sexo e agora dentro do sexo, muita da música brasileira, e perdoem-me a forma como estou a expressar, há pessoas que A música comercial que anda aí mas esse género que de repente explode para o mundo funk todo brasileiro e não sei o quê. dá-me a ideia que é uma espécie de aeróbica badalhoca. Estão-te a ensinar supostamente a fornicar, pelo menos segundo estes moldes. Dando aqui alguns passos atrás e não abanando o cu, que eu não quero fazer referência à música brasileira. Estavas há pouco a falar dos comediantes, o difícil, e eu pus o Gonçalo M. Tavares. Aquilo que eu noto no stand-up em Portugal, no stand-up dos Estados Unidos, os estilos diferem. Sim, um Bill Burr é um Bill Burr, um Louis C.K. é um Louis C.K. Felizmente, cada um tem a sua assinatura. Claro, é um desses que dizia que fazer stand-up é encontrar a tua voz, não é? Ainda bem que a distingues. No entanto, quando trabalhas a linguagem, quando este gajo foi ao limite da língua antes do humor, pensando, por exemplo, aquilo que aconteceu na Itália com Dante. Dante achou que o italiano da época não era suficiente. E então renovou a língua, foi buscar aquilo que era mais satélite, os dialetos, e nasceu um novo italiano. Perfeito. Há pouco estávamos a dizer, quando há uma espécie de saturação e toda a gente está a fazer igual, aquilo que sucedeu durante muito tempo na arte, surgia uma espécie de mestre parodiador. Mas atenção que... Para fechar, certo, por exemplo, estou aqui já num registro de redundâncias, um exemplo deste exemplo, Cervantes com o Quixote. O que é que o Quixote é? Ou seja, isto é o absurdo. O Quixote é tudo o que a gente quiser que seja, porque é um livro basilar. Mas epílogo de uma tradição mais ou menos longa de romances de cavalaria. Este é o ponto final sobre esta merda. E a partir dali o romance torna-se outra coisa. Ele é uma expressão que se usa muito hoje em dia, é meta. Sim. Mas ele é meta sobre esse tema, quer dizer, eu acho que... Eu não falei com alguns escritores, gostava de saber a opinião deles, mas o humor na literatura tem aqui mas pode ser o meu viés, tem uma função de renovação. Sempre que a literatura, pensando mais em romance, chega a um ponto que parece está feito já, tudo foi inventado, surge um romance de humor. O Cervantes com o Quixote é um exemplo. Aquilo depois gera uma catrefada de filhos lá para a frente. Mais à frente aparece um tipo, o Lawrence Stern, Tristram Shandy, gerou figuras como o Joyce, etc. Mais para trás também podes pensar no Rabelais. Essas figuras surgiram quando disseram aquilo que nós ouvimos em todas as esquinas: já foi tudo feito! Já foi tudo feito! Insinuações de, isto é parecido ao outro, já foi tudo feito. Já foi tudo feito, qual é a diferença de ouvir o George Carlin num papagaio? Ensinas um papagaio a poetar aquilo que o George Carlin dizia, é igual, até o papagaio diz no fim de cada punch, está tudo feito. Está tudo feito. E essas figuras surgiram, não está tudo feito. Agora é que recomeça. Claro. É claro que estou a pegar nos exemplos cimeiros, uma falta de audácia, de ousadia. Isto ainda não acabou. O mesmo tom, o mesmo linguajar, posso estar aqui a inculcar o meu viés neste raciocínio. Pelo menos os humoristas que eu mais aprecio têm sempre este lado, são perdigueiros da língua. Como eu tenho notado nos últimos tempos, que é o prestígio da palavra literacia. E, entretanto, há literacia para tudo. Há literacia sentimental, literacia económica, literacia não sei o quê. Abri uma revista, nessa revista estavam 20 literacias. Eu disse, só falta mesmo é uma literacia. De resto está tudo. Claro. E enchemos a boca com essas palavras e umas palavras inglesas, enchemos o peito. Somos ganda homens. Estamos a falar sobre o mundo. E aquilo que há pouco estavas a dizer em relação ao teu filho, aquilo que muitas vezes acontece, eu acho que é preferível, porque ninguém sabe tudo,
Mas aquilo Não, que muitas claro, vezes pode ser. acontece, tu sabes mais ou menos o prestígio de certos nomes. E é por isso que há pessoas versadas no name dropping. Ah, daquela Pois, música, se a conversa. E a conversa raramente vai para aí porque nós andamos todos de fugida, andamos. mas se a conversa aprofunda, está toda a É gente assim, mas tramada. agora fala-me um bocado dos Led Zeppelin, não é? Agora fala-me Claro. um bocado do Cervantes. É que dizer os nomes, está toda a gente preocupada a expressar o nome na língua mãe Parece que fui e lá fazer um like, não é? pá, isso não interessa nada, pá. Claro. Interessa é quando tu consegues articular aquilo que viste, ou aquilo que leste, ou aquilo que cheiraste, ou aquilo que ouviste num discurso e gera qualquer coisa novo. O quê? Decorares uma lista dos 100 melhores livros, o que é que isso interessa? Isso não interessa para Com nada. certeza, como E, é óbvio. e eu noto que, muito pela sociedade, dá um prestígio enorme aos números. Às vezes estás a falar de um comediante, os primeiros 10 ou 20 minutos, quando não é a conversa toda, 10 solos, 5 coliseus, não sei o quê, é de compor o comediante numa folha de Excel. O Sim, que é sim, que sim, isto sim. tem que ver com a comédia? Sim, Não é? sabes que Pronto, já acabei a minha TED não, mas Talk. tens toda a razão. Não, mas tens toda a razão e te fizeste aqui emprataste a conversa. Foi o que tu fizeste. Tu emprataste a conversa. E ainda bem. Portanto, também estamos aqui sempre a tirar meadas e andamos aqui um bocado também ao sabor do vento apenas. Portanto, é bom empratar a conversa e colocá-la discriminada em cima da mesa. A ver, a linguagem, o stand-up comedy assenta sobre a linguagem. Porque tu estás a comunicar palavra. É a mesma coisa do que a malta que quer começar a fazer uma coisa. Não, o que eu estou aqui a fazer é desconstruir. É a mesma coisa que os cozinheiros que aprendem a fazer uma merda e de repente, não, vou fazer uma desconstrução do prato. Meu, tu só podes desconstruir quando sabes construir na perfeição. Não me venham com histórias. Eu vejo muita gente numa conversa de desconstruir, que é uma boa desculpa para se fazer mal a merda, para se amanhar a coisa de várias formas. Estou a desconstruir. Pá, não estás. É a mesma coisa do que muita gente que anda aí a dizer que faz humor negro. Eu faço humor negro. Não, tu estás a ser estúpido em palco. Há uma grande diferença entre ser estúpido e fazeres humor negro. Eu gosto de gajos que fazem humor negro. Tu podes fazer piadas sobre decapitar bebés, mas tem que ter piada. Este é o princípio. É a mesma coisa do que malta que quer fazer piadas, um humor mais irónico. O humor tem que lá estar. É uma construção que não és tu que estás a inventar, tu podes melhorá-la, tu podes avançá-la. Portanto, um bom princípio para toda a gente que sobe a um palco é conhecer a língua portuguesa e conhecer a tua base de ferramenta, a tua base de trabalho. Depois, se queres falar com um sotaque, se queres usar um estilo gingão, pá, e estás a imitar um boneco, vem do bar, pá, eu estou-me a falar, mas é assim, já me estou a passar aqui dos carretes. Pá, falas, tudo bem. Mas puxas isto a teu favor. Não é claramente, como muita gente que aí anda, que mete calinadas atrás de calinadas, claramente não as percebem. Vou dar outro exemplo. Acontece muitas vezes quando estás a ver uma sequência de comediantes, tu vais a um clube de comédia, um sítio onde estão a acontecer a atuar vários comediantes. Hoje em dia, então, não sei o que é que se passa com a malta nova, apanha uma expressão e de repente aquilo parece que é por osmose, infeta 15 ou 16. E tu, na mesma noite, eu penso isto como público, na mesma noite, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 comediantes na mesma noite a irem a palco e a dizer: como é que é, pessoal? Quem é que curte de rap? E o pessoal bate palmas. Ok, let's go! Let's go! E tu ouves este let's go, que tem esta intuação. Let's go! Há um sample. Eles engoliram um sample e toda a gente está a repetir assim, let's go! Ou seja, tem um Sam daqui no rabo. Não sei de onde é que surgiu este let's go, mas de repente virou moda. Let's go! E tu dizes assim, mas isto é malta nova, tal. Pá, está bem. Eu lembro-me de haver uma altura em que um artista ia para palco e tentava ter uma voz própria. E contra mim falo. Eu sinto cada vez mais que continuo muito longe desse objetivo. Por tantos anos que eu ando a tentar fazer comédia e não sou brilhante, não sou genial, tenho a minha voz, acho que sim, ao fim destes anos acho que sim, acho que tenho uma forma de abordar as coisas. Já há pessoas que me dizem, isto soa à forma como tu dirias, portanto isto é bom sinal. E eu divirto-me, já percebi que eu tenho uma determinada ótica de abordar determinadas coisas e muitas vezes quando estou a tentar escrever um assunto penso, mas como é que eu penso nisto? O que é que me interessa aqui? E durante muitos anos deixei de fazer comédia. Houve ali 2 ou 3 anos em que parei de fazer stand-up ativamente. Só ia fazer espetáculos de empresa porque sou uma prostituta e as pessoas têm que pagar a vida. Mas espetáculos em bares, espetáculos novos e tudo, parei durante uns 2 anos porque senti... Eu estava a escrever, a pensar o que é que eles querem ouvir, em vez de escrever o que é que eu estou a querer dizer. O que é que eu quero dizer? E há piadas que eu acho muita graça
e vejo malta a fazer algumas piadas e eu digo assim, eu era incapaz de dizer isto. Tem muita graça, está muito bem construída a piada, mas está assente num princípio que eu acho que prejudica a causa LGBT, por exemplo. Que é uma causa da qual eu faço parte como simpatizante. Pronto. Respeito os direitos de toda a gente, portanto, logo serei o mais na sigla. Mas, de repente, andar um gajo anos a tentar explicar aos outros, o que cada um faz na cama ou no quarto não tem nada a ver com a vida de cada um, deixai-vos comer à vontade e deixa estar as pessoas a terem a sexualidade deles e bora lá entrar no século XXI. E agora começam cada vez mais a haver comediantes a fazer piadas sobre trans e sobre homossexuais, mas tu podes fazer piadas sobre isto, mas só pelo facto de serem trans ou só pelo facto de serem. Estamos outra vez a voltar, então vais fazer piadas por uma pessoa ser gorda só por ser gorda? E às vezes até são piadas muito boas, atenção, é isso que eu estou a dizer. E eu rio-me com as piadas e penso assim, ganda piada, mas então, estamos a voltar. Onde é que está a busca de cada comediante dizer assim, pá, o que é que eu quero dizer, como é que eu quero escrever, como é que eu quero. Há malta nova a fazer isto. Hein? Eu conheço alguma malta nova que anda aí a fazer circuito. Quando o gajo sobe a palco, eu digo, pá, deixa cá ouvir este tem pontos de vista brilhantes. Há um comediante, agora não me esqueço-me do nome dele, pá, mas anda aí um puto no outro dia que dizia que está a ser acompanhado por uma psiquiatra low cost. Que agora há psiquiatras low cost e psicólogos low cost. Não, está a ser acompanhado por um psicólogo low cost. É igual aos outros psicólogos, mas pede sempre para, antes de começarem a sessão, colocar a bagagem emocional debaixo do banco da frente. E eu achei isto genial, estás a ver? Isto genial. O gajo ia buscar a bagagem emocional, o low cost, tudo. A piada achei isto genial. Putos novos, a fazerem coisas novas, abordagens novas, coisas que eu tenho vontade de, muitas vezes saio de ouvir esta malta nova a fazer comédia, saio dos bares e digo, pá, vou ficar aqui um bocadinho na esquina, espero que ele saia, atropelo com o meu carro, ninguém vê que já são 2 da manhã. Mas também há uma quantidade muito grande de gente a cair, se calhar, naquilo que eu considerava um problema há uns anos, estar a fazer as coisas que eu acho que o público quer ouvir, porque há um gajo que está a fazer sucesso com isto. Houve um gajo que tem 1 milhão de seguidores nas redes e diz assim, fala assim, então eu vou começar a falar assim, ter estas interjeições, e ter este jeitinho, e a ter este aspecto, e ter não sei o quê. Opa, se deram, meus cães acabam de dar sinal de alarme que a minha mulher acaba de chegar a casa. Ou então o assaltante. Nenhum dos dois irá sobreviver. É o que interessa. Bom, seja como for, tudo isto que nós estamos a falar, esta preocupação, quando um gajo às vezes parece o velho do Restelo, quando um gajo às vezes diz atenção às concordâncias gramaticais, atenção à construção frásica, atenção Epá, no outro dia ouvi um gajo em palco a perguntar a alguém, então você o que é que faz, qual é a sua profissão? Eu sou optometrista. O quê? Optometrista. Isso é o quê? E magoou-me tanto, sabes? Magoou-me tanto. Ok, tu não precisas conhecer todas as profissões do mundo, mas pá, a optometria está em todos os shoppings. Não é uma profissão rara. Não é... Se a pessoa dissesse eu sou investigador de sarcófagos, e tu, opa, o que é investigador? Mas mesmo assim deduzes qualquer coisa. Pronto. Este desconhecimento, às vezes até parece, às vezes até é uma bandeira de orgulho no desconhecimento. Eu acho que houve aqui uma mudança em relação à curiosidade. Antes, a curiosidade já não é um valor a perseguir. Já Certo. não... É muito raro ver alguém curioso. Normalmente era atribuído às crianças, mesmo as crianças, daquilo que eu vejo à minha volta, se imaginarmos a curiosidade como uma chama, perdoe-me a metáfora gasta, é algo que se apaga rapidamente. Eu acho que tem muito a ver com a forma como os pais e como essa criança é estimulada ou não, não é? A partir do momento em que tu sentas um puto numa mesa de jantar e em vez de conversar lhes espetas com um iPad à frente ou com um telemóvel, vamos lá, pronto, vê lá isso. Lhes dás o comando da PlayStation ou o comando da televisão e pá, mama lá com desenhos animados e com jogos, não me chateies mais. Estás a matar qualquer princípio de vontade de curiosidade. Por acaso, calha bem, estou a ler um livro de um filósofo italiano e ele, daquilo que eu entendo, está a tentar traçar um diagnóstico. Porque é que chegámos aqui onde chegámos? Quem é que estás a ler? Humberto Eco? Não. Humberto Eco também se debruçou várias vezes sobre isso. Um gajo chamado
Acho que é Bifo Berardi. Isso parece o nome daqueles que vais ao restaurante. O que é que vai ser hoje? Eu quero um Bifo Berardi. Olha, o bife Berardi não vai poder ser porque não temos o de mozzarella, não temos... A ideia que me dá é que ele está a fazer uma espécie de inventário dos pregos que fomos pondo ao longo do tempo no caixão da democracia. Ele abre logo o livro com o Obama e como foi um... O que está para a frente não é melhor, mas o Obama eu acho que foi uma das maiores fraudes. O que é que os Estados Unidos têm sido nos últimos anos? Pensando no Trump, no Biden, no Obama e antes. E às vezes, se recuarmos... Podes puxar isso até lá mais... O Bush, Ui. o Bush, e depois, eu já não me O próprio recordo... Reagan. Eu acho que foi o Reagan. Eu no outro dia, há uns meses ou anos, estava a ver frases que normalmente vemos o Trump dizer, mas deixa-me lá ver se há aqui antecedentes. E ele tinha umas que uns manifestantes quaisquer a dizer qualquer coisa, vamos encher isto tudo de sangue, algo assim que podia ter sido da boca do Trump. Uma espécie de linhagem, mas Claro que há. onde eu cheguei, não sei se é uma conclusão bonita para se levar aos jantares de família, os Estados Unidos é sobretudo relações públicas. E eu cheguei a esta conclusão pelo oposto. Aquilo que eu vi, critiquei e parodiei há uns anos valentes, aquela situação no Iraque, aparecia aquele ministro que dizia que estava tudo bem, enquanto por trás dele estava tudo a ruir. Sim. Eu só cheguei a esta conclusão, pai, no ano passado, que esta imagem, mais do que representar o Iraque, representa os Estados Unidos. Esta figura podia vestir a farda de um gajo dos Estados Unidos, é exatamente. É um gajo que está à frente e que diz que está tudo bem quando atrás está tudo a ruir. O sonho americano, o sonho americano. O número dos sem-abrigo a aumentar exponencialmente. Normalmente exponencialmente é usado erradamente, neste caso nem sei se é erradamente. Não sei se é, por acaso também. Se calhar pertence àquela esfera daquilo que estavas a dizer, irrita-me tanto que eu nem sei se consigo fazer comédia sobre isso. Pois, isto é um problema às vezes. Pensando no nosso caso, certos empreendedores ou que já têm grandes empresas olham para os Estados Unidos como se aquilo fosse um país. Do ponto de vista deles, aquilo é bom, mas para a grande maioria aquilo não é nada. Casando com esta ideia das relações públicas, os Estados Unidos é um grande cenário de telenovela ou de um filme de western. Tens as fachadas, mas se tu por acaso entras na porta, percebes, não, mas isto é só a fachada. É só isto de uma ponta à outra. Para sintetizar, este modelo de relações públicas que, independentemente da catástrofe, aparece um gajo ou uma comitiva de gajos que diz está tudo bem, e como nós temos uma atenção tão curta, os gajos disseram que está tudo bem, vamos à nossa vida e esquecemos-nos. E nada acontece, nada muda na realidade. E este modelo foi importado para todos os países, com melhor ou piores resultados, mas é este modelo. Acontece qualquer coisa, nós vamos abrir um inquérito, vamos averiguar, mas se acompanhares o processo todo, verificas que não foi feito nada. Sim. O mundo é relações públicas. Sim, eu acho que apesar dos Estados Unidos terem produzido ainda alguns intelectuais mais recentes e gente que pensa, ainda os tem, como é óbvio, porque não deixa de ser um continente inteiro. Coitados, sentem-se isolados. Claro, eu acho que, por exemplo, o declínio começa... Olha, há um filme muito bom, acho que se chama Best of Enemies, que é um filme sobre os debates televisivos entre o Gore Vidal e o Buckley. E o William Buckley, que eram dois tipos em televisão, dois intelectuais. O Buckley era um conservador extremo, e o Gore Vidal era um ensaísta de esquerda. Portanto, os dois discutiam com uma profundidade intelectual e uma sagacidade que era deliciosa. Eles decidiram, acho que foi uma rede qualquer de televisão, que durante uma convenção nacional dos republicanos, acho eu, na década de 60, ou início da década de 70, decide colocar estes dois intelectuais em horário nobre da televisão. E foi uma coisa de outro mundo. E o Gore Vidal era genial, e o outro gajo também, mas apesar de não concordar muito com a postura dele, mas eram dois tipos geniais a discutir. A partir daí, a televisão parece que não aprende nada com isso. E os órgãos de comunicação vão para o facilitismo. E tudo aquilo que as pessoas hoje apontam às redes sociais é o que está a acontecer desde os anos 70 com a comunicação social, com a televisão, com a rádio, com os jornais, com a escrita. É esta banalização e esta simplificação das coisas. E o que é que acontece? Eu acho que estamos cada vez mais a tirar a eloquência e a argumentação e a capacidade de discussão. É uma arte que se aprende, que se desenvolve.
capacidade de perceber o que é que este gajo está a dizer, o que é que este gajo está a querer dizer e o que é que este gajo potencialmente pode estar a querer dizer se for interpretado de uma forma que eu cá sei. Percebes? Esta capacidade de estás a ouvir alguém falar, quase de tripartires, se não mais, numa perspectiva analítica daquilo que a pessoa está a dizer, perdeu-se, esfumou-se, porque tu não foste ensinando as pessoas, nem as crianças, nem nada, a ter esta capacidade intelectual. E pelo contrário, toma lá uma coisa e vai. E tu vês hoje em dia o que acontece na maioria das redes sociais, são reações imediatas, porque alguém vê qualquer coisa, alguém lhes diz, epá, atenção que as vacinas transformam as pessoas em zombies. Ei, tudo contra as vacinas. Ninguém para dizer assim, alto. Mas como? Mas porquê? Quem? Quando? Como? Aonde? Ninguém tem esse espírito crítico, cada vez está um bocadinho mais perdido. Qual é o problema? Quando tu queres fazer qualquer coisa novo, quando tu queres criar qualquer coisa novo, há aqui dois dilemas. Ou a pessoa que está a construir não tem essa capacidade analítica e crítica de olhar e dizer que disparate é que está aqui a acontecer, e, portanto, já não consegues construir algo com uma profundidade grande. Nota-se isso, por exemplo, no Trump, a discursar ou a falar com jornalistas, e em 20 jornalistas, só um ou dois é que é capaz de o confrontar com coisas que nos parecem básicas, coisas que ele disse antes, e toda a antítese que ele é uma antítese com pernas, não é? Tudo isso reflete aí, mas depois também tens um público que, se tu lhe das uma coisa mais rápida e mais fácil, também consome, está habituado a consumir. Mas atenção, se tu ponderas um bocadinho, se tu paras um bocadinho, se tu constróis algo um bocadinho mais profundo, o público está a ouvir e aquilo parece uma pérola no meio do deserto. Porque também há esse brilho por comparação. Percebo, mas não sei se sou tão otimista. Não, eu estava a tentar incentivar quem nos ouve a produzir. Mas é esquisito, percebes? Porque parece que não há. Há aqui um entrave entre. Sempre houve um entrave entre o querer fazer e o conseguir fazer. E esse passo Há um sempre caminho passo. que pode ser mais ou menos longo, dependendo da pessoa. Está disposto a perder as vezes que são necessárias. Mas essa é que é a chave, não é? Essa é que é a chave. É a quantidade de vezes que tu tens que andar ali a bater como se costumava dizer, bater no ceguinho, até conseguires chegar a algum ponto. E eu acho que isso se reflete em tudo. Porque na música, tu entras para o estúdio, toma lá, tá bom, fixe, ok, orelhudo, vamos embora, siga para o próximo, porque há que produzir. Na comédia, ok, opá, fiz esta graça, pô, que boa, vamos embora. E siga, e quantas? E quantas eu também não os faço, mas estamos todos assim, estamos todos nesse imediatismo, nesse fast food de produção rápida. Aquilo que se nota em relação à atenção média. Este problema começou por ser apontado às gerações mais novas. Cuidado com as gerações mais novas. Reparem bem na atenção deles. Sim, sim. Mas parece-me que isso é aplicável em maior ou menor grau a todas as pessoas. Pelo Tudo, menos... tudo. E há quem não goste que eu diga isto. Já recebi críticas. Não sei o quê, mas quando tu teces uma crítica ao pensamento dito contemporâneo, não tens em conta que as pessoas adaptam-se, etc. Há aqui logo um problema de base. O pensamento e, até acrescento, a emoção são de regimes lentos. Como a maioria de nós está em sobredosagem, em regime de sobreestimulação, há uma partícula em física chamada neutrino. É muito difícil capturar o neutrino porque ele atravessa tudo. E parece-me que os seres humanos, no século XXI, estão a tender para o neutrino. Nós atravessamos as coisas. E é preciso construir uma merda do caralho para capturar 2 ou 3. Mais ou menos. Sim. Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Mas isto, paras com essa capacidade da análise crítica, tu também estás a retirar do público essa capacidade de análise crítica. Tanto o criador como o consumidor têm dificuldade em fazer uma análise crítica rápida. Um dos problemas de base é logo esse. Mais uma vez, a chave na linguagem. Seja qual for a dinâmica, pensando em comédia. Se do outro lado achares que está um consumidor, o problema está logo. O consumidor vai olhar para ti como um objeto. A relação vai ser de um tipo muito, muito simplista. Não, pode ser, mas sempre foi. E a arte sempre foi um bocadinho isso. Espera aí, nem vamos entrar agora no mercantilismo da arte. Há uma chave interessante quando se passa de pensar as coisas como arte para pensar as coisas como entretenimento. Correto. Há aqui qualquer coisa que se perde. Sim e não. Mas também, sim. Porém, olha, uma das coisas que eu adoro ver, eu ainda agora cancelei basicamente tudo que era subscrição que eu tinha de Netflix e dessas porras todas, foi tudo com os porcos.
não perco nada. Se houver algum objeto muito bom, pirateio, lamento, mas o mercado assim me obriga. E o dinheiro que eu estava a dar por 2 ou 3 dessas coisas, estou a dar por uma coisa chamada National Theatre at Home, que são os britânicos, que te fizeram uma plataforma tipo Netflix e tu podes instalar na tua televisão, no teu computador em casa e estás a ver mega produções inglesas de teatro, musicais, dramas, comédias, infantil, tudo o que possas imaginar, e eles filmam com uma qualidade extraordinária, gravam aquilo, e é uma plataforma incrível para veres bom teatro. Não consigo ir todos os fins de semana, todos os fins de semana à Inglaterra ou outro sítio para ver. E porquê é que eu vou a outro sítio? Porque uma das coisas que me revolta é sempre que vou, por exemplo, a Londres ver um espetáculo, ou vejo em casa um espetáculo de Londres, eu olho, vou-te dizer um dos últimos que vi do National Theatre at Home. Em casa, sentadinho no meu sofá, assisti ao Amadeus, que é a peça de teatro que deu origem ao filme Amadeus, sobre a vida de Mozart, que é um filme brilhante, maravilhoso, mas o espetáculo de teatro em si, a peça de teatro, ligeiramente adaptada para os dias de hoje, em termos de cresceu, que ganhou corpo, é uma coisa de outro mundo. São 3 horas de espetáculo teatral, com orquestra em palco. Uma orquestra, toda ela é metamorfose, e de repente está a acompanhar a cena, como de repente é mesmo uma orquestra, porque é a Mozart que está a dirigir a orquestra no espetáculo. Portanto, tudo aquilo se transforma. É uma coisa inacreditavelmente bela ao espetáculo. E tu olhas para o espetáculo e dizes assim, tudo o que aqui está, alguém parou e refletiu. Tudo o que aqui está, o que está a ser dito, a forma como está a ser dito, como está iluminado, como está pensado, tudo. Alguém parou e disse assim, espera aí, mas porquê é que aqui o gajo não vem à frente? Sabes o que é que a gente precisava aqui? Era de uma luz assim, a gente precisava aqui era do recorte não sei o quê. Consomes isto, já para usarmos a expressão consumir, tá? Este produto de entretenimento, consomes isto. E depois, entusiasmas-te, epá, já tinha saudades de ver para o teatro, e agora vou ver um espetáculo em Lisboa. E chegas a Lisboa e vês uma peça maravilhosa, como eu fui ver, por exemplo, O Pai, que é um espetáculo teatral incrível, fui vê-lo ao Teatro Aberto, porque tinha a referência do norte-americano. Depois veio o filme com Anthony Hopkins, também é obrigatório, e fui ver o espetáculo de teatro e saí de lá de rastos. E não no bom sentido. De rastos porque não se percebeu metade do que alguns atores disseram em cena, comeram palavras, parecia que estavam a dissecar sílabas pelo meio enquanto comiam termossos. Os cenários rompiam luz e estavam decrépitos ao fim de algumas semanas de exibição. Toda a falta de elegância e de finesse que houve numa série de partes de espetáculos, especialmente para quem conhece o texto, é avassalador, percebes? Portanto, há várias formas de fazer as coisas. E muitas vezes o tempo e o gasto emocional que tu perdes para fazer uma coisa bem feita é o mesmo que tu perdes para fazer uma coisa mais ou menos. Mal feita já nem se fala, pronto. Mas muitas das pessoas que eu vejo hoje em dia a subir a palco, sendo que o stand-up é uma arte, não estou a querer muito incluir aqui o stand-up, porque o stand-up é uma coisa muito ensaísta, experimentalista, individualista. Há um trabalho aqui solo, eu digo, ok, quem quiser até pode inventar em palco, estás por tua conta. A não ser que estejas a cobrar para um espetáculo em sala, para um solo, para um espetáculo fechado. Eu vejo muitas vezes estes géneros de espetáculos de teatro, de cinema, olha, de música, solos de stand-up, que eu vou ver, pago bilhete, porque odeio convites, pago bilhete e vou ver essa merda, e saio de lá a dizer assim, porquê que eu vi isto? Porquê que me deram isto? Porquê que fizeram isto? Qual foi o objetivo? Tal como os livros. Quantos livros tu não lês e dizes assim, pá, para que eu li esta merda? O que é que isto me trouxe? Já agora aproveito para fazer outra parte. Estamos a pensar num passado mais ou menos recente. Tal como refeições, desculpa, tal como refeições. Eu ainda ontem fui aqui ao Pinote, que é um restaurante de beira de estrada para caministas, comer mão de vaca com grão, que era prato do dia, e sair de lá a dizer assim, ainda bem que lá fui. Respeitaram-me, que belo prato. Hoje estou aqui e estou-me a lembrar dele. Mas também já fui a sítios onde paguei 6 vezes o valor do que paguei no Pinote e nem me lembro. Hoje não me consigo lembrar do que é que lá comi. Para que é que paguei aquilo para comer aquilo? Para quê? E entrava a questão do prestígio, a questão de como entramos no mundo das percepções. Mas espera aí, é e não é. Eu sei para onde é que estás a ir. É e não é. Porque a arte é uma estrutura. Todo o processo artístico é estrutural. E é a mesma coisa que olhar para um quadro e dizer assim, há gajos que olham para as meninas de Velázquez e dizem, epá,
Pronto, é o quadro, o gajo pintou aqui as miúdas, pá, pronto. Sim, sim, sim. E há outros que olham para as Meninas de Velázquez e dizem, é um dos melhores quadros da história da arte, ponto final. O Picasso, no outro dia ouvi um gajo a fazer uma referência ao Picasso sobre as Meninas de Velázquez, o Picasso a dizer, eu gostava de ter pintado o espaço vazio das Meninas de Velázquez. É uma observação que me deu um nozinho no cérebro, achei deliciosa e tem toda a razão, porque realmente, se tu observares o quadro As Meninas de Velázquez, ele tem um espaço vazio ali por cima das meninas, por cima de... que é importantíssimo no quadro. E o Picasso diz isto, né? E quem me dera a mim ter pintado o espaço vazio daquele quadro. Portanto, há toda uma estrutura, há toda uma metalinguagem, há toda uma base cultural que te leva a fazer uma coisa a consumo. Espera, né? só para fazer aqui um apiadeiro. É claro que estamos a pensar no Picasso. O olho do Picasso não é o olho... Pois não, é um olho treinado que sabe o que é que está a dizer. Mas é revelador aqui de qualquer coisa que perdemos a capacidade de olhar para as coisas. Porque tem a ver com essa cultura base, com essa cultura basilar que a gente falava há uns tempos. Tem a ver com isso, de seres capaz de olhar para uma coisa, que tu, hoje em dia, vês uma coisa e dizes assim, ouves alguém ao lado dizer, epá, isto é genial, e tu dizes, não, isto é uma cópia de uma merda que já foi feita há 50 anos. Esse conhecimento base que tem que haver. Esta capacidade tem que haver, sobretudo para o público. Porquê? Porque é fundamental que o público não ache tanta graça às merdas que a gente diz em palco. É fundamental que o público, tu dizes uma piada e o público, a piada até pode ser muito boa, mas que o público não reaja bem porque diz, oh man, estamos no século XXI, não gozes com alguém só porque é gordo. E reage, percebes? É importante que o público tenha sentido crítico de te dizer, eis, oh meu, está bem, isso até teve graça, mas não. Mas posso contra-argumentar? Deves? O público cristalizou frases para dizer aquilo que apareceu nesta geração nova seja de woke ou de comediantes woke, eles não estão a fazer ativismo. Foram buscar um refrão, não tem uma análise crítica em relação a isso. Mas o que eu estou a dizer é justamente isso. É precisamos de gente que o faça sem esse facilitismo. Tanto para a ausência como para depois para esses gajos que dizem fizeste uma piada sobre uma mulher, não podes fazer piadas sobre as mulheres, porque o direito que as mulheres não têm que dar o microfone nos cornos. Não é por aí. Mas essa, olha, é uma ausência de... No outro dia vi um gajo a comentar isto. Houve um gajo qualquer que disse, num fórum ou numa rede social, uma porra qualquer. Houve um gajo qualquer que disse, como estes gajos, que falam da Terra plana, como é que ainda há gente no século XXI a falar de Terra plana? E aparece um gajo a comentar e dizer, o gajo tem direito, o gajo que quer falar da Terra plana, tem direito a falar da Terra plana, porque a ciência nem sempre está certa. O gajo tem direito a questionar, ou agora questionar se a Terra é plana ou se não é. O gajo não tem direito a questionar, agora questionar é proibido. E o outro embrulhou-se todo a tentar argumentar. Porquê? Porque lhe faltou. Isto é. para mim, que estava a ver de fora, isto é uma falácia tão fácil de desmontar, mas o gajo de repente apresenta isto como um argumento tão aparentemente bem estruturado que o outro gajo não soube. Pois não é isso que eu estou a querer dizer. Tens todo o direito de querer. Todas as pessoas devem querer questionar. Claro que sim, questionar é saudável. Não é. Não, parou. Não é por aí. Isso é uma falácia. Tu estás aqui numa falácia, num erro de raciocínio básico. Tu não questionas se a Terra é plana. Não questionas. Se tiveres algumas dúvidas, vai-te informar. Depois informas-te e voltas. Não é? Como não questionas se deve haver vacina contra o hepatite. Já há números, já há factos, já há todo um estudo. Avancemos. Portanto, mas não tenho direito a questionar. Tens direito a questionar-te. Eu até sou mais radical nisso. Eu acho que ele tem direito a questionar-se, mas o questionamento não é isso. O questionamento é que faz essa questão e depois vais à procura da resposta. É isso que eu estou a dizer, vai-te enfocar. Em princípio, em relação à Terra que é esférica, depois podes dar várias respostas. O Neil deGrasse Tyson, tu tens de adaptar a resposta de acordo com a plateia que tens à tua frente. Se uma plateia pouco letrada ou pouco instruída nos assuntos do cosmos, vais dizer que é uma bola. Tal. Claro, pronto. Uma plateia intermédia vais dizer que é uma esfera. Com certeza. Vais dizer que é achatada nos polos. E vai esculpindo até
ao máximo que nós sabemos na altura. Claro, Mas em princípio, aquilo que vai acontecer, aquilo que acontece na ciência é esse refinamento, mas o passo seguinte não contradiz por completo o anterior. Por exemplo, quando pomos o Newton e o Einstein, o modelo de Einstein em relação à relatividade afina o de Newton em determinados aspectos, que é quando a velocidade se aproxima da luz. Mas o de Newton continua a estar certo para certos regimes de velocidade. A ciência é isto. A ciência nunca chega à verdade, porque a verdade é inalcançável. Afinações, em princípio, é claro que haverá, porque o homem é falível e o homem... Sempre, tem que haver erros. E a lógica é haver cada vez menos erros. Mas eu acho que graças a esta gente que faz que não tem... Isto tudo, estávamos a falar do pensamento crítico, certo? Mas aqui deixa-me dar só um detalhe que me parece precioso, seja nessa esfera de indivíduos, seja na esfera de ativistas que cometem um erro e caem sempre numa armadilha, o desprestígio da generalização, sendo que a generalização é a base da ciência. Normalmente cometem um erro, são apanhados na curva e não há ninguém, normalmente nas redondezas, que diga: meu amigo, você está a fazer uma estupidez todo o tamanho. Dizem que são contra a generalização. Ok, depois não conseguem apresentar argumentos, mas esquecendo isso. E depois o que é que eles cometem? Como a generalização que foi lançada é contra a narrativa, dizem que são contra. E depois extrapolam. Há um caso. Só há um caso. Pois, claro. E com base naquele caso, extrapolam uma regra. Tu generalizas a partir de um ponto. Por um ponto passa uma infinidade de retas. A nível científico, isto é a coisa mais absurda. Aqui há vários degraus. A questão que mais me arrelia, seja nestes diálogos, seja noutros circunvizinhos, é que nunca aparece como elemento integrante deste debate, ou logo, se imaginarmos que as discussões são uma espécie de isocistas, aquelas linhas que se traçam quando há um sismo que unem os sítios de igual intensidade, ou órbitas, para ser mais inclusivo. Se pensares na órbita seguinte, não há ninguém que irrompa e vá em direção... Vamos recuar. Não, tem que haver uma discriminação. Tu estás a um passinho de ter gente a entrar dentro de um bloco operatório. Sim, exatamente. A mandar palpites ao neurocirurgião. Exatamente. Não, tem que ser discriminado, tem que ficar lá fora. Sim, exatamente. Esse é o belo... Quando era criança, treinei aquele joguinho que ter a avó assim. Exatamente. Não posso? Não. Esse pode ter sido o primeiro passo, mas depois desse, há outros a serem cumpridos. E você só fez isto. Não dava? Não dá? Não. E na questão da língua acontece muito isso. Às vezes vês comediantes a insurgirem-se sobre certas coisas da língua, comediantes esses que na frase anterior disseram qualquer coisa e nem estou a criar uma hipérbole. Isto estou a citar de memória, não vou dizer o comediante, até porque já foram vários. Mas eu recordo desta formulação porque achei... Se calhar podes-me citar a mim aí no meio, porque também sou... Mas esta formulação, na oralidade, nós temos as nossas... claro. A fala é hesitante, o pensamento é de natureza hesitante. Aplaudiu-se a Joacine, devia-se ter aplaudido em vários casos, mas neste em particular, que toda a gente aplaudiu, não se devia ter aplaudido. Quando ela disse, eu gaguejo, mas no pensamento não gaguejo, e toda a gente aplaudiu. A maior burrice de todas. Exatamente, o pensamento é gaguejante. E toda a gente aplaudiu. Ou seja, ninguém pensou sobre isto. É uma bela frase. Ias citar um comediante... Ok. Eu vi isto. Basicamente, tipo, imagina, mas a frase foi esta. Certo. Carrossel de muletas linguísticas parece um armazém repete. Basicamente, tipo, imagina, mas Claro. Certo. Como se não tivesse acontecido nada. Antes de avançar, vamos refletir sobre o que acabou de acontecer. Sim, o que é que acabou de acontecer aqui? Com certeza. Mas estás a falar do armazém de uma clínica de fisioterapia. Uma das melhores descrições que eu ouvi de jazz, comparar a música clássica e jazz. Aliás, se algum dia tiver um sol, vai ser este o nome. Este nome basicamente tipo imagina, mas Fantástico. Há um... Adoro. Faço-te o cartaz, ofereço esse desenho. Já ouvi esta comparação, não sei onde, de alguém que dizia: a música clássica é a arte de nunca falhar uma nota, de todas as notas fazerem absoluto sentido, e o jazz é a arte de, quando falhas uma nota, saber qual é que tocas a seguir. E assim nunca falhas, nunca erras. É uma coisa qualquer assim deste género. Está a ler. Está a escolher qual é que vai seguir para ler agora. Não lhe cheirou. É aquela que quer. Espera aí, já sei o que é que és. Quero as unhas e as coisas para roerem naturais, mas não é o caso. Agora, estamos aqui a andar um bocadinho às voltas. Para as 3 pessoas que ainda nos estão a ouvir, importa referir aqui uma coisa, que é, o que eu estava a querer dizer era, repara, quando tu tens
tu podes fazer piadas sobre peitos, na boa. Claro. Vai para palco, nem precisas de estruturar a linguagem, podes só fazer peitos em palco. Nunca terão de mim Maravilhoso. um ativista anti-peitos. Eu nunca serei um Exato, ativista exato. anti-peitos. Não estou de maneira nenhuma aqui a fazer a apologia de que quem vai para palco deve, qual é essa de Queiroz, de trazer por casa, deve agora ter toda uma exposição semântica e toda uma estruturação ideológica. Não é nada disso. O gajo que faz boas piadas de peitos, o gajo que faz as melhores piadas de peitos, é o gajo que percebe as nuances dos odores, as diferenças de cus e a diferença de um gajo, de um proletário que tem que passar muitas horas de cu levantado e do outro que tem muitas horas de cu sentado. E mesmo que tu não faças referência a isso, se tu tiveres essa base e essa construção intelectual, ela transparece através do que estás a fazer. Tal como um quadro. E mesmo a piada de peitos tem uma longa história. Não é? Como é óbvio. Tu quando entras para fazer ou tentar fazer piadas, não podes ignorar que houve um Jorge Carlin que também fez piadas de peitos e vários outros. Agora E se vais para o slapstick humor, olha os Monty Python a fazer no Hollywood Bowl, fazem sketches com escadas e com cascas de banana e com não sei o quê, para brincar com a própria comédia, com o respeito pela história da comédia. Eu acho que a ousadia seja nesses temas que são por demais conhecidos como batidos, seja os peitos, seja piadas com pilas, a ousadia deixa-me lá adicionar a minha humilde piada sobre pila nesta galeria. Como é óbvio. Um dia, no futuro, alguém, um multimilionário, eu agora quero só fazer um museu com todas as melhores piadas de pila. Há missão digna, mas... Não, é perfeitamente. Respeito isso inteiramente. E por isso é que é bom, usando uma expressão popular, é um pau de dois bicos. Quem vai para palco tem que trazer este background, tem que trazer este conhecimento acumulado, tem que trazer este historial consigo, tem que respeitar um bocadinho isto. Tens que dominar a língua portuguesa para saberes manipular e dar a volta. Tens que, para não seres apanhado na curva, se fazes interação com o público, que essa cultura geral esteja bem afinada. Eu, se fosse para palco e alguém me dissesse, eu sou cirurgião dentista, e eu em palco dissesse, então, mas é cirurgião ou é dentista? Como eu já ouvi acontecer. Eu chegava lá fora à rua, saía do bar e eu enfiava a cara no passeio. Propositadamente eu mergulhava, mãos para trás, para enfiar a cara no passeio. Ou se não punhas na estrada e esperavas que o Carlos Moura do futuro atropelasse. Tu podes não saber o que é. Está bem, mas então a forma como tu fazes em palco reflete o facto de tu quereres saber o que é, reflete o facto de tu quereres saber o que é, ou então reflete o facto de estás a ser estúpido como um cepo. Portanto, ou tu dizes, mas então, é cirurgião ou é dentista? Ou então dizes, cirurgião-dentista, explique lá o que é que isso quer dizer. Pois, porque é um dentista, mas especializado em cirurgia oral, não é? Pronto, e a partir daqui faz o crescimento até do teu conhecimento e levas o público contigo nessa pequena viagem da tua ignorância ao conhecimento da ortodontia. O público tem que ter também esse grau crítico. E o público, eu tenho sentido que isso acontece, entendes? É uma das coisas que me tem deixado feliz, que é, muitas vezes, tu tens noites onde tens vários comediantes e de repente tens alguns comediantes que são minutos inteiros de silêncio. Há um jogar de riso, há um... e ouves o comediante a sair de palco a dizer, este público hoje está uma merda. São poucos os que lhe dizem, não é o público que está uma merda. Tu não conseguiste fechar lá, ou tocar lá. Ou então, deste ao público mais do mesmo, e o público está a comer aquilo, está, o que é isto? Salsichas outra vez. Pronto, salsichas outra vez. E é com esse ânimo de quem come salsichas de segunda a sexta-feira, que à sexta-feira diz, então o que é que é hoje para o almoço? Salsichas. Pronto. Salsichas. Esperemos que a sobremesa compense. No mundo em que é tudo tão rápido e é tudo tão... Eu hoje fui ao supermercado e os senhores tiveram a embrulhar brócolo a brócolo em plástico. Brócolo a brócolo em plástico. E eu fiquei parado juro-te, eu tive 1 minuto e tal a olhar para brócolos e a pensar, mas dizem-me que já é automatizado e é pesado cada um dos brócolos. Já sabemos que há métodos melhores, já sabemos que há formas melhores de fazer. Olha, estão ali as maçãs, estão ali batatas.
por pesar, estão ali cenouras que tu podes agrupar e pôr. Porque é que os brócolos tiveram este tratamento elitista, cada um deles acondicionado e pesado? Porquê esta estupidez? Em pleno século XXI. Porquê é que ninguém se revolta com estas pequenas coisas, não é? Com a laranja já descascada? Outra ruela, faz parte tudo do mesmo bairro da estupidez, o comodismo, e aí tinhas de falar do lado nefasto, a uberização da sociedade. Certo. Pois é isso, mas é exatamente isso. Mas está tudo a bater na mesma tecla. Origina tudo na mesma fonte. Estávamos a dizer, desde os Estados Unidos, que perderam os seus debates intelectuais, que os últimos devem ter sido nos anos 70, e que estupidificaram toda uma nação. Mas podes focar em Portugal. Se abrires RTP Arquivos, se recuares uns tempos, na RTP havia figuras, gostes ou não gostes, mas havia um Vitorino Nemésio. Sim, sim. Às vezes aparecia um Saramago. Mesmo, com certeza, o professor Agostinho da Silva. Sim, sim. Tu mesmo os apresentadores, e mesmo os jornalistas, e mesmo os de entretenimento, eram bons. Eram bons. Tu ouves um Fialho Gouveia, ouves um Carlos Cruz. Epá, no outro dia estou a fazer zapping, a passar por uma RTP Memória, e apanho o início do 1, 2, 3, com o Carlos Cruz a apresentar aquilo, e ele fazia aquilo sem teleponto, sem cartõezinhos na mão, e o Carlos Cruz entra e está durante 3 minutos e tal a fazer a abertura. E quando eu digo 3 minutos e tal, é porque ele diz: olá, bem-vindos, sejam bem-vindos ao 1, 2, 3. Hoje o tema é tal, que evoca não sei quê, que nos faz pensar em não sei quê, e fez logo ali um quadro sobre a temática do programa de hoje. Mas antes de avançarmos para os concorrentes, quero apresentar quem temos de especial no público: a Associação Cultural e Desportiva não sei de onde, o grupo de estudantes não sei de quê, tacar, e tudo de cabeça, punga, 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 e remata, e vamos embora para o primeiro os concorrentes, que é o fulano e que é o Beltrano, venham daí até comigo. E durante 3 minutos eu estive sentado no sofá a dizer assim: este sacana, não era à toa que lhe chamavam o senhor televisão, chegou ali e deu uma lição de como é que se abre um programa de televisão. Tu dirás, eventualmente, mas a linguagem hoje em dia seria diferente. Com certeza, mas aquele homem, se hoje em dia tivesse a fazer e tivesse aquele frescor da idade daquela altura, hoje também o faria de uma forma diferente, mas certamente melhor do que aquilo que nós estamos a promover. Porque o que tem acontecido cada vez mais é que nós achamos piada ao pato amestrado, e como o pato amestrado fez muita sensação, põe-se o pato amestrado em horário nobre. Exibe-se o pato amestrado em horário nobre. E o pato amestrado em horário nobre provoca um bruá e toda a gente achou muita graça ao pato amestrado. Então amanhã vamos pôr o pato amestrado a apresentar um programa de televisão. E toda a gente achou uma graça. Olha como é que o pato amestrado consegue apresentar um programa de televisão. E no dia seguinte já todos os outros canais tentam... Onde é que há pá, um pato que faça a mesma coisa, não é? Não há um ganso, qualquer merda parecida com um pato. E de repente estamos com o prime time cheio de patos e de gansos e de galinhas amestradas. Cada um a grajenar, porque não deixam de ser patos. E as pessoas a rirem-se como quem se ri de um acidente na autoestrada. A coisa vai funcionando. Porque é um fenómeno circense. E depois, de repente, há um desses patos que, graças a escritores fantasma, publicam um livro e toda a gente fica: ai, como é que o pato teve capacidade para escrever um livro? Tem mais de 30 páginas este livro. Observai, escrito em Arial, também 14. E publicam um livro, lançam uma revista. Também saem youtubers a escrever livros, também já não me surpreende. Com certeza. Nada contra. Atenção. E os livros são para toda a gente os ler e para os cometer. Mas este facilitismo, tínhamos o pato porque era só isto, era um pato a grasnar e as pessoas acharem graça. De repente já temos o pato a apresentar o programa, olha que giro. De repente já temos o pato a fazer entrevista política, se for preciso. De repente já temos o mesmo pato, se for preciso, a dizer o que é que vamos colocar na antena da televisão. Porque nós somos muito bons a promover as pessoas pela sua incompetência. O que acontecia na televisão, quando surgia esse tipo de fenómeno, porque atualmente não surge só o fenómeno do pato. Surgem 1000 fenómenos e revezam-se. E é mais difícil analisar. Tu lembras-te da Pomba Gira? Lembras-te da Pomba Gira? Lembro. A Pomba Gira hoje em dia
Tinha um canal, um programa próprio de televisão, com o Broá que ela fez naquela altura. Todas essas figuras que passaram pelo Herman No Parabéns e não sei o quê. Sim, são. Se analisarmos a televisão portuguesa, não querendo ser aqui uma espécie de egiptólogo, e estou aqui a profanar sarcófagos, para fazer referência àquilo que há pouco estavas a dizer, parece-me bastante claro. Começou-se a cortar de cima. Os intelectuais foram os primeiros a ir à vida. E depois foi-se pedando só a patos. Mas não é só na televisão. E aqui voltamos outra vez ao stand-up. Porque depois o que acontece muitas vezes é que tens um pato que foi filmado no YouTube. Fez umas lives, puseram o pato a fazer só antes de avançares, aqui cometes um pecado, poucas vezes se recua até ao passado. Sim. Chegamos a um panorama em que é tudo mais ou menos igual. A Netflix também é um catálogo de patos. Cada um tem a sua cor e como nós não nos demoramos muito tempo nas coisas, como há ligeiras diferenças em cada pato, tudo diferente. Não, são patos. São patos. São patos. E chega-se à ilusão que o mundo são só patos. Não há referência ao passado. Houve aqui uma altura que não eram só patos. Havia mais coisas. Sim, coisas mais construídas, coisas pensadas. Comete-se normalmente este pecado. Isto é sempre assim e só dá para fazer isto no humor, na literatura. Basta recuares um bocado. Recuas em Portugal, recuas na literatura. Houve gajos a alcançar alturas que hoje parece impossível. Daria outro tema de conversa. Uma das poucas coisas que eu tinha escrito aqui. A comédia em Portugal tem medo de quê? A comédia em Portugal tem medo de não ter seguidores. A comédia em Portugal tem medo de não ter seguidores. É só isto. Não achas que revela logo uma fraca figura? Claro. Eu próprio pois somos vítimas de alguma forma. Sim, eu próprio sinto isso. E eu próprio faço por ter seguidores e haver gente a fazer likes. Não podes ficar refém disso. Eu sinto que há muita gente. A comédia em Portugal está muito refém da lógica que não é comédia. A comédia acaba por refletir a sociedade. Tu tens neste momento atores a serem convidados para novelas. Quando vão fazer casting, a primeira coisa que lhes perguntam é quantos seguidores é que tu tens. Mas aí entramos naquilo que há pouco, quando eu estava a pensar nas percepções, era neste sentido. Um comediante é percepcionado segundo os números que... Sim. Pelo menos na primeira leva. É o que separa o trigo do joio e parece-me pobre. Mas eu acho que estamos a chegar a uma fase em que as pessoas estão a perceber, e eu já tenho ouvido cada vez mais, eu ouço cada vez mais pessoas, mas posso ser eu também, tudo isto é, lá está, percepções. Parece-me que cada vez mais ouço pessoas, por isso é que eu digo, é bom que haja muita gente a fazer merda e muita gente a fazer coisas boas, porque tu precisas destes dois polos para haver contraste e para as pessoas saberem analisar. Houve ali uma altura em que tu, só porque tinhas um podcast ou porque fazias lives no streamings não sei de onde, enchias um coliseu e fazias um espetáculo no coliseu. E houve muitos espetáculos no coliseu ou noutras salas assim, onde antigamente era o pináculo da carreira, não é? Muita gente a fazer. E muita gente foi ver o espetáculo e depois sai lá a dizer assim, pois está bem, aquilo tem graça durante 5 minutos ou durante o tempo de uma live, mas depois a coisa morre, depois a coisa... Pois claro que sim. Claro é bom se consumido em segundo ecrã. Quando passa do segundo ecrã para ser a única coisa que está diante de ti, muda completamente. Com certeza. Tentamos, e lá está, voltamos à conversa do pato. Nada contra os patos? Nada contra os patos, sim. Sabes qual foi a primeira vez que eu tomei nota deste fenómeno? E contra mim falo, é o pato aqui a grasnar agora, hein? Deixa o pato grasnar um bocadinho. A primeira vez que eu senti isto foi até, estávamos a falar de televisão, eu senti muito isto em televisão. Em televisão acontece um fenómeno muito interessante. É muito frequente o mais incompetente ser o gajo promovido. Porquê? Porque tu tens um gajo, por exemplo, que entra, começas a trabalhar como operador de câmara, numa produtora ou num canal de televisão. E és um bom operador de câmara. E és um gajo porreiro. Dás bem com toda a gente. Trabalhas bem a equipa, cumpres com os horários. És um gajo que percebe da câmara, sabe focar, sabe enquadrar. Percebes tecnicamente a mestria daquilo que estás a fazer. Tu dificilmente vais ser promovido. Porque quando for preciso promover alguém a chefe de câmaras, dizem, bora lá, precisamos aqui de um chefe de câmaras, que o gajo que estava lá foi promovido para não sei onde, foi para não sei quê. Bora lá promover aqui o gamito. O gamito não, pá. Então, tu não me tires o gamito de câmara, porque o gamito é muito bom a enquadrar e a fazer, o gajo eu preciso do gajo na câmara, tu não podes promover o gajo. Então, o outro gajo, aquele gajo que está ali, que é um chato, o Moura, o Moura que é uma merda, o gajo não se dá com ninguém, é uma merda de um câmara, enquadra mal. O gajo só faz cagadas no ar, tira o gajo do ar, mete-o como chefe de câmaras, ele fica ali a coordenar horários e não sei o quê. E isto acontece.
em tantas empresas depois de país fora. E então era o Moura que era promovido a chefe de câmaras, tu que eras um bom câmara, fodes-te, ficas cá em baixo, continuas a ganhar o mesmo. O outro cabrão, que é uma merda do incompetente, é o gajo que é promovido e que é aumentado. E depois fica como chefe de câmaras. Pode acontecer depois aqui uma coisa muito interessante. Quando precisas de alguém para ser coordenador técnico, estás a ver? E tens vários setores onde tens vários coordenadores, e alguém diz a mesma coisa, epá, quem é que vamos promover aqui a RO? Vá, responsável operacional, por exemplo. Epá, vamos levar ali o Afonso. Epá, o Afonso não, pá. O Afonso está como chefe dos técnicos de som, pá, e o gajo é muito bom a coordenar aquela malta, mesmo. Pá, leva ao Moura, pá, o gajo estava como chefe de câmaras, pá, e ninguém atura o gajo é um chato de caraças, pá. É uma merda, o gajo é um pau, foda-se. Pá, leva o gajo vai para lá, pronto, faz lá o trabalho dele. E mais uma vez o Moura é promovido. E depois há um princípio de Peter, que é tu és promovido até chegares ao limite da tua incompetência. Acontece que há muitos gajos que chegam a diretores de empresa, a CEOs e sabe-se lá o que mais. Porque vão miraculosamente subindo. Isto reflete-se depois um bocadinho numa série de coisas. Tu tens muitos comediantes que são absolutamente extraordinários e que tu dizes assim, epá, este gajo é muito bom, eu gosto tanto deste gajo, este gajo faz, sempre que o vejo em palco, o gajo é tão bom, como é que o gajo não está aí a estourar mais? Como é que as televisões, as rádios, os outros canais e não sei o que pegam, porque é que vinculam tanto o outro gajo? O gajo que grasna, porque é o gajo que grasna mais alto. É o gajo que faz mais barulho, é o pato que faz mais bruá. Não há um sentido de justiça neste processo. Portanto, por isso é que eu dizia que é importante o público ter esse sentido crítico. Parte muito do público dizer, olha, eu lembro-me quando o Tochas enchia salas de norte a sul do país, ainda enche, mas não é essa a questão. Estou-me a referir mesmo àquela altura em que o Tochas, antes das redes sociais, enchia salas, porque o Tochas sem redes sociais, sem internet, havia pessoas que diziam assim, pá, anda aí um gajo, eu ouvi falar dele, que o gajo é muito bom em palco, pá, faz comédia, mas depois improvisa com as pessoas, faz ali uma coisa tipo clown, é uma cena de outro mundo. E o gajo enchia de Trás-os-Montes até o Algarve, enchia salas e tinha espetáculos a bombar por todo lado, antes do estouro da stand-up à séria, antes da internet. Porquê? Porque era bom naquilo que fazia. Era mesmo bom naquilo que fazia. Percebes? E a pérola brilhava no meio do panorama morto. E eu estou convencido que hoje em dia, se tu fores bom a fazer as coisas e se tiveres aí alguma... Tu ainda consegues ter isto, e o público percebe isto. Eu acho que o público sente isto. O público, falando dessa massa anónima, percebes? Acho que o público percebe isso. Mesmo que não tenha o colorido de estar a ser vendido por uma agência toda XPTO que te vende como uma nova mega sensação, que tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei quê, mesmo que não haja esse broá, se tu fizeres uma coisa que tenha qualidade e sustentabilidade, o público percebe, não, peraí, este gajo é bom, eu gosto deste gajo, este gajo é bom, este gajo é porreiro. Por acaso já fui mais otimista nesse capítulo, aquela ideia feita que o tempo é o melhor juiz. Para já temos de... Isso é mentira, isso é mentira. Temos de dissecar o que é que esta frase quer dizer, porque o tempo não Pode quer não ser saber... o teu tempo, né? O teu tempo útil. Sim, mas nem estou a pôr isso em causa. Este tempo que está aqui nesta formulação, o que ele quer dizer, dentro desse tempo de Troia estão lá homenzinhos. E são esses homenzinhos que ditam se fica ou não. Este tempo são as pessoas. Por vezes, ou durante algum tempo, foram pessoas cuja opinião nos importavam, os críticos foram desaparecendo de alguma forma, tal como os intelectuais. Respeitavas aquela opinião, o crítico, um dos seus papéis era fazer a triagem. Mas esta triagem parece-me cada vez mais impossível pelo volume de coisas que são lançadas, pensando em comédia, pensando em livros, mesmo do ponto de vista do livro que chega aos escaparatos. Epá, é como um cronómetro. Ele chegou, tu viras as costas, tu gajo já saiu daqui. Sim, já saiu. É esse o objetivo, mas é esse o objetivo E aquela conversa de maus livros, depois não cheguei a concluir, antes havia os maus livros, agora há aqui outra geração que é, do ponto de vista formal, são bons livros. Sim. São bons livros, mas não vai além disso. São blá. Eu costumo dizer que são blá.
são aquilo que se apontavam aos copiadores do Hemingway. Ele criou um estilo que é a frase curta. Se de repente aparecerem 1000 Hemingways, epá, espatifam aquilo tudo e encontrou-se aqui uma fórmula que agrada ambas as partes. Claro, claro, claro. Não Isso, é? isso é o E- que toda a gente me pergunta quando me perguntam. O que é mas que eu só acho para do José concluir, Rodrigues Santos? senão eu esqueço. Diz, diz. Quando se diz este tipo de livros não importuna aos bons livros, importuna, Importuna, importuna. porque Sim, 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 o importuna. espaço é limitado E o exemplo disso é a música, hein? O sim, melhor sim. exemplo tens para isso é a música, porque a música ainda é mais, como nós tiramos a forma física da música, como nós matámos os CDs, depois já temos morto os vinis, apesar de haver um ressurgimento, blá blá blá. Mas como nós lhe tiramos a forma física, tu já nem vês a música, já não a vês palpável. De antes ainda vias o álbum, de repente vinhas 300 álbuns e havia ali um que tu dizias assim: o que é isto? Ok, computer, isto é o quê? Isto é de quem? Radiohead, quem são estes gajos? Estava ali no meio daquela massificação toda, não é? Agora, como nem sequer é isso, só está dependente da base digital e da promoção, ainda é mais difícil. A música eu acho que ainda sofre mais com isto. Porque nem sequer consegue ser palpável. Lá está, há uns gajos que são bons e que se vão sobressaindo, mas mesmo assim, coitados dos músicos novos, estão a querer dar os primeiros passos. Há outro problema que de algumas destas coisas deixarem de ser palpáveis, o tato tem uma ligação também muito forte com a memória. Tudo Claro aquilo que que não tem. tocas esfuma-se. Com certeza, com certeza. Eu ainda hoje tenho álbuns, estava a falar, só para continuarmos na lógica da música, eu ainda hoje ouço músicas que eu quando ouço digo segunda faixa do lado B, ou primeira faixa do lado A, porque eu tenho não só a memória física do álbum, como tenho a memória de onde é que a música estava fisicamente no álbum. A pensar no vinil, que o vinil tinha isto tudo maravilhoso. Tu olhavas para o álbum e tu percebias que esta música era mais curta, que esta era mais larga pela largura de faixa do vinil. Estava ali, aquelas ranhuras são uma música, está aqui fisicamente, não é? É como os livros, nada contra, eu acho lindo ir à Espanha, por exemplo, e no metro e nos autocarros vês toda a gente com os leitores digitais de livros, e é tão bom ver estas pessoas todas a lerem, independentemente de estarem a ler coisas boas ou merda, mas isso pronto, cada um sabe de si, mas o livro no papel, o livro há livros que ainda hoje em dia eu penso neles, eu penso numa capa, penso numa largura, numa espessura, porque para mim, olha, por exemplo, Saramago é toda aquela coleção com aquele creme, que já não lembro qual é a editora, mas aquilo, para mim, aquilo Era a é um livro de caminho, era a Saramago. caminho. E É, depois Caminho, exatamente. surgiram aquelas amarelas e Sim, agora sim, a sim, sim. última, não sei se é a última, se já surgiu outra, puseram fotografias manhosas e eu pensei, o que é que fizeram a este homem? Exatamente, até, O mas Saramago passar-se-ia com esse tipo de coisas. a comédia tem esta questão que é, pá, a comédia tem várias facetas. Um bocado como a música também, mas a música tu poderias salvaguardá-la num pedaço de vinil em sucessivas ranhuras para depois a voltares a ouvir as vezes que quiseres. A comédia não precisa, para às vezes até é um bocado prejudicial para a comédia. Eu lembro-me quando encontrava alguns CDs ou algumas cassetes de alguns comediantes americanos que eu prezava e dizia, é pá, boa, encontrei isto, está aqui um arquivo. Porque a mística toda da comédia é aquela coisa, é a performance. É a coisa que acontece naquele momento, em palco, naquele dia, naquela hora e esfumou-se. Essa combustão espontânea que aconteceu entre um comediante e o seu público é uma coisa que acontece naquele momento. E a melhor forma que tu tens de a salvaguardar, de a emoldurar, de a publicares, é na memória das pessoas. E a melhor forma que tu tens de a gravar na memória das pessoas, no meu entender, é se aquilo fizer, o absurdo do que tu fizeste e a estupidez do que tu fizeste, fizer muito sentido para as pessoas. E é aqui que eu acho que a tua bagagem, que a tua intenção, a intenção com que tu fazes as coisas é marcante. É a tal coisa de tu ires comer uma refeição toda armada em XPTO, em que vem um prato para a mesa a soltar fumo, com pirotecnia, tu comes aquilo, mas não passou de show-off, e tu esqueces essa refeição, porque não teve intenção. Um bom chefe de restaurante, pá, tu vais comer, porque vais ali ao Canalha, a Lisboa, onde tu tens um chefe dedicado a fazer coisas tipicamente portuguesas. A primeira garfada que tu dás é um estaladão de
Olha, como isto é maravilhoso. E não é preciso um grande show-off. Eu vou ao Pinote Mas, comer mão de vaca com grão e ainda hoje me lembro dela, porque mas isso, é assim. outro lá mira sobre a mesma coisa. Há uma frase atribuída a Nietzsche que eu volta e meia recordo e pode-nos ser útil. Segundo ele, não há factos, apenas interpretações. Certo. Estou em crer que o mundo está a adotar sem saber este dito. Pois. De facto, não há factos. Há apenas interpretações. O século XXI pode ser definido neste sentido. Nós estamos cada vez mais desligados da realidade. Entre a realidade e aquilo que nós afirmamos sobre ela, há um abismo. Uma figura cimeira é o Trump. Ele está Uhum. completamente desligado da realidade. A publicidade ensaiou várias formas de fazer Não isto. sei, não Há sei, não sei, não sei. Eu já estou a dar a volta a isso, por exemplo. Eu já estou a dar a volta a isso. E, por exemplo, o Trump, eu acho que ele está perfeitamente ligado à realidade. Há uma conversa cá de sair que, sei lá, os primeiros 40 minutos estivemos a falar sobre a questão do Trump. Ao início fui logo mal entendido. Eu disse qualquer coisa como eu gosto muito do Trump neste sentido. Ele veio clarificar uma série de coisas que estavam assim nas entrelinhas. Tu aí estás a bater numa coisa que eu costumo dizer. Eu tenho dito isto várias vezes e há muita gente, não, como não quer perder um minuto para me ouvir, pode-me levar a mal. Lamento. O Trump foi neste momento uma das melhores coisas que aconteceu ao mundo. Acho eu. E espero que ele atire muito mais coisa para a lama e que destrua muito mais coisas. Porque alguém disse há uns tempos uma frase que era: o fascismo normalmente volta a aparecer de 100 em 100 anos. Porquê? Porque é preciso que a última pessoa que viveu o fascismo tenha morrido para ele voltar a Mas aí acontecer. entra uma das minhas opções. E é bom que, deixa-me só concluir este raciocínio, é bom que o Trump é uma das melhores coisas que aconteceu porque é preciso haver, tu tens que ver um bom acidente para volta e meia para sensibilizar as pessoas e para dizer, pá, realmente é preciso cumprir aqui um bocadinho a velocidade. Tem que haver, percebes? Preciso de vez em Sim, quando sim. haver um acidente Mas destes. às tantas, como eu já vi alguns empreendedores a dizer desta forma, das melhores coisas que aconteceram foi o Holocausto, porque a seguir a ele surgiram várias tecnologias. Ele factualmente não está muito errado, mas esta frase é Pois, obscena. é obsceno, é claro que sim. O Como isto de empreende... dizer que o Trump é uma das melhores coisas que aconteceu também é obsceno, No porque entanto, é um episódio obsceno. até ver o que é que o Trump está a pedir do mundo. Vamos lá ver se desta vez somos adultos. Diante desta figura. Pois, e vamos falhar redondamente, E, e vamos pois, falhar redondamente, e está-nos a testar economicamente, mas já está a dar também mostras da extrema-direita que o leva em ombros. Portanto, nós vamos ter muitas provas aqui para demonstrar, e vamos mostrar que temos poucos líderes mundiais capazes de bater pé, de mostrar quem são, mas e poucos intelectuais capazes de o desmontar no momento. Aparece um ou outro de vez em quando, mas lá está, numa sociedade em que se retirou muitas ferramentas das pessoas, foi isso que nós fizemos. Nós não só não demos ferramentas a muita gente, como até lhes tirámos algumas ferramentas. E parece que as pessoas têm dificuldade neste momento, quando alguém aparece com um argumento completamente idiota, como o argumento que isto é a minha opinião e toda a gente tem direito a ter uma opinião, isto é uma armadilha descomunal. Porque que é aquela coisa, tu tens que aceitar que tu tens que respeitar todas as opiniões. Eu não tenho que respeitar a tua opinião. Zero. Eu tenho que respeitar o teu direito de teres uma opinião. Mas eu posso perfeitamente desrespeitar a tua opinião. Mandá-la até para sítios muito feios. é claro que a conversa nunca chega a este ponto. E eu vou parecer snob ao dizer isto, mas Hum, eu até posso respeitar a tua opinião enquanto opinião. Só que depois há um longo caminho. Há várias outras coisas, normalmente. Seja a crítica, um ensaio, seja uma investigação filosófica. Os filósofos não têm opiniões. Eles vão articular tudo o que já se disse sobre aquilo. É Claro. como se a opinião fosse a última coisa que possa ser dita sobre um determinado assunto. Não, não é nada. E até nos jornais notas, ou mesmo os opinadores, apareceram em detrimento de pessoas que sabiam sobre o assunto. Com certeza.
estão muito mais interessadas em ouvir um. E aqui o público, em parte, também terá essas figuras que aparentemente dão para todo ao lado, não é? Que sabem tudo, mas não sabem nada. Ao contrário de uma figura, os intelectuais foram desaparecendo, seja porque estão menos visíveis, seja porque se extinguiram. As figuras cimeiras, há pouco referiste o Humberto Eco, figuras dessa estatura foram desaparecendo porque o meio também não está favorável para que eles apareçam. Claro. Se aparece uma figura como Humberto Eco, é um alienígena. Uhum, É um uhum, alienígena. Como é que um gajo consegue articular tudo? Literatura, poesia, arte, política. uhum. Como isto foi inculcado nas últimas décadas, sobretudo pela direita, esta postura anti-intelectual, tudo o que soa já não é intelectual. Um cheirinho intelectual, vai-te embora. Vai-te embora. Completamente. E assim é impossível ter uma conversa que vá mais fundo, seja sobre que Com tema certeza. for. É impossível. É impossível. Tu dizes o teu refrão, eu digo o meu refrão, cantamos as nossas E lá está. E depois superfícies. isto reflete-se no fim da tabela, onde é menos interessante. Já passámos os patos, já estamos aí para os pardalitos. Chegamos aos pardalitos da comédia, onde eu me insiro, onde tu te inseres. Chegamos aos pardalitos, e por isso é que nós somos o reflexo do fim quase de fim de cadeia disto tudo, que é os pardalitos que vão para o palco Disputar migalhas, estou a com brincar. disputar migalhas, não, e com repetir cantares de outros porque funcionaram. Let's go, como é que é, my people? Tudo com a mesma intuação, tudo com as mesmas ideias, tudo não, mas percebes o que é que eu estou a Sim, dizer? sim, 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 sim. Ainda há bocado fiz a salvaguarda de que há gente absolutamente genial no meio de tudo, mas até acredito que haja muita malta nova hoje em dia a subir a palco, e eu muitas vezes também caio neste erro de subires a palco e de, epá, eu quero é ganhar o público, então vou fazer aquilo que eu acho que os vai ganhar, não porque eu acho cá dentro, mas o que eu acho de vindo de fora, em relação ao que os outros fizeram e em relação ao que os outros disseram. É esta coragem de, não, espera aí, mas eu vou fazer isto com os meus tempos, com os meus moldes, vou fazer isto como eu acho que devo fazer. É um ato, é um salto de fé complicado, perigoso. Há malta nova hoje em dia a fazer isto, há malta que já faz stand-up há muitos anos a fazer isto, mas não são muitos. É esta coragem Isto é um dilema com que eu vivo frequentemente. Não estou a ganhar, hein? Que fique bem claro. É um dilema que eu não estou a ganhar, mas que já fiz algumas passos comigo, no sentido de... Houve ali 2 anos que eu parei de fazer comédia mesmo, em bares e de estar a produzir coisas novas, porque eu dizia, eu não quero estar a dizer o que eu acho que o público quer ouvir, quero tentar fazer a comédia que eu acho que quero fazer. Eu quero dizer as coisas que me apetecem dizer. Nem que sejam piadas de puns, lá está. Piadas de peidos e de o que for. Mas tem que ser porque eu quero, não porque eu acho que o público quer. Peidos na voz do Carlos Moura. Exatamente. Mas pelo menos para ter a consciência de que isto pode não ser grande merda, o que eu estou aqui a fazer pode não ser grande merda, mas é a pequena merda que eu consegui fazer. E como é que dirias que o teu solo, o sentido do humor, está nesses parâmetros? Estás satisfeito segundo esses critérios? Agora já não, então, agora já não, agora já fiz para aí aquilo para aí tem umas 20 ou 30 vezes, já tenho vontade de ir para outras coisas, já estou a escrever material novo, né? Mas eu estou satisfeito com aquilo, e até porque acho que dentro do meu solo eu faço ali muitas leituras que não explico ao público. Acho que até agora só houve uma ou duas pessoas que vieram ter comigo e que me disseram, olha lá, tu no teu solo tem graça porque o teu solo chama-se O Sentido do Humor, que é um trocadilho que me foi oferecido pelo Borges, ainda na época do 5 para a meia-noite, porque é o sentido do humor, o sentido do humor, o sentido do humor. Oh, Moura, tu tens muito sentido do humor. E fez ali um trocadilho comigo e eu disse, olha, se um dia fizer um solo, há de ser esse nome, Luís Filipe Borges. Por isso, cuidado com os trocadilhos, estou a brincar. Sim, e eu arranco, mas eu arranco com o meu espetáculo, arranco um bocadinho a falar sobre isto, do o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, porque depois há o sentido do humor e há as coisas fazerem sentido, e o sentido das coisas, e ando um bocadinho ali à volta disto. E termino o espetáculo com uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, mas que para mim esse absurdo é o que mais faz sentido no espetáculo. E só houve para aí, acho que só houve para aí uma ou duas pessoas que vieram ter comigo e disseram, pá, muito engraçado o teu espetáculo chamar-se O Sentido do Humor, e tu andares ali a falar do que é que faz sentido e depois terminares o espetáculo com uma coisa tão absurda. Portanto, estou feliz com a construção daquilo que lá está e com o espetáculo que escrevi e com aquilo que está feito. Acho que é 1 hora e um quarto, que às vezes pode chegar a 1 hora e 20,
da comédia que eu gosto e que sei fazer e que consigo fazer e que me diverte. E porque ainda hoje me diverte fazer em palco. E sinto que as pessoas também se divertem comigo nesse processo. Mas já estou a pensar no próximo. Não no próximo solo, quer dizer, hoje em dia já te obriga um bocadinho a pensar no próximo solo, porque se quiseres vender salas em 2026 tens de começar a contactar com os auditórios agora, portanto provavelmente já vamos começar a contactar auditórios com um solo meu que ainda não está escrito, nem pensado, mas a mim não é isso, se cabe aos meus produtores, a mim cabe-me o pensar em piadas novas. E sim, tenho andado, já estou a pensar noutras coisas, sinto que o sentido do humor para mim já está um bocadinho ultrapassado. Para quem se questiona sobretudo o sentido das coisas. Desde as voltas que deres, se fores uma pessoa séria, até podes recorrer à religião e chegas a um ponto que isto também não tem sentido. À Sim, ciência, claro. depois podes fazer uma divisão entre aquilo que a maioria dos ocidentais pensam e os orientais, que também te dá uma nova forma de ver. Eles convivem muito melhor com o não sentido das coisas. O ocidental, um traço característico é nós procuramos o sentido mesmo onde ele não existe. E temos de, caraças, tem de haver sentido aqui, não é? Tem de Claro, haver sentido. claro, Eles, claro, claro, é por isso que eles têm formas artísticas que o haiku não há sentido, claro, fica em aberto. claro, com certeza. Mas, e este é um ponto que eu tenho vindo a pensar e se calhar verbalizo agora. O que é que às vezes me deixa. Bom, antes de avançar aqui, há aqui uma espécie de prelúdio. O que é que às vezes me deixa aflito, seja na comédia, seja na arte que se faz nestes tempos? Dá a sensação que aquilo que está em cima de palco, ou aquilo que está a fazer o objeto artístico, não vai morrer. Não tem a urgência. Parece que eu Ah, não sinto a urgência. certo. E isso parece que dinamita logo a proposta. Não Aquilo é importante, não é? não sinto urgência naquilo. O Herbert dizia como é que se vê que é bom ou não. Tem inferno ou não tem inferno. Pode ser uma variação disto. A coisa está boa se ele conseguiu pôr a fome por extenso. É tão bom isso, tão bom. Conseguiu pôr a fome em obra. Se não, epá, pode estar aqui como pode estar no outro Claro, lado. claro, claro. Eu quero sentir urgência naquilo que tu fazes. Porque nós não vamos estar aqui para sempre. Acho-me imensa graça que estás a falar disso, que isso tem a ver com o projeto, coisa onde eu estou a trabalhar agora, que se tudo correr bem, vai desembocar no tal solo que estava agora a falar para o ano que vem, ou para daqui a 2 anos, ou o que for. Gostava que fosse para o ano que vem, depende. Mas o projeto em que eu estou a fazer agora tem a ver precisamente com essa urgência, essa necessidade. Tenho que dizer isto antes de morrer. E posso dizer, porque ainda não está publicado, tenho estado a escrever uma série de ideias e vou começar se tudo correr bem, a produzi-las com regularidade, para depois ver o que é que se aproveita dali para eventualmente fazer um solo ou o que for. E chama-se, o projeto para já na minha cabeça chama-se Coisas que eu gostava que o meu filho soubesse. E não tem a ver com o facto do meu filho saber ou não. Se ele não sabe algumas das coisas que lhe vou dizer, mal estávamos. Mas gostava que ficassem registadas. E isto tem duas camadas, que é, uma camada é esta urgência que tu dizias, esta pressa, coisas que eu tenho que dizer isto, porque isto é uma coisa que eu acho que eu preciso que o meu filho saiba isto. É bom dizer-lhe antes de morrer, né? Porque senão depois nunca vai chegar a saber que eu queria que ele soubesse. E a outra é esta coisa do passar para a geração que segue. Se calhar poupar tanto trabalho e poupar tanta dor de cabeça a quem tem que seguir próximos passos, se tu lhes antecipares algumas ratoeiras e alguns caminhos. Portanto, eu estou, neste momento, o meu foco é esse. Estou a trabalhar nisso. Para já estou só a escrever coisas que eu gostava que o meu filho soubesse. Vou provavelmente começar a produzir também alguns conteúdos para as redes sobre isso, tudo dentro desta temática. Vamos ver para onde é que isto me leva, mas tem a ver justamente com isso, com essa urgência. E sabes o que é mais engraçado? Ando para aí há um ano e meio a pensar nisto e acho que só consegui desbloquear a coisa quando percebi que a regra básica da comédia, se fores atrás a comédia é como a sombra, né? Quando tu vais atrás dela, ela vai fugindo. Portanto, não ir atrás da comédia, mas ir atrás do tema e do assunto. E depois a comédia acontece. Sim, a comédia nesse aspecto é como o amor. No ano passado li 2 livros e é por isso que ocupa todos os artistas desde o início e ninguém, todas essas questões, ninguém, olha, está aqui a definição, fechámos o dossiê do amor, Está feito. fechámos o Sim, dossiê sim. da existência ou não, Já não há mais músicas, nem livros, fechámos o dossiê da morte, está fechado, não se preocupem com isto. Em relação ao amor, tem uma cena que me parece extrapolável para qualquer arte.
Não querendo ser aqui muito minucioso, porque as várias variantes, os vários entendimentos do grego antigo, mas Aham. a traço grosso é esta dança que tu queres capturá-lo, mas nunca podes capturá-lo, porque a partir do momento que o capturas, acabou-se. Claro. E aquilo que tu testas, a experiência que vais afinando é a que distâncias é que eu posso estar sem ser ofuscado, nem ofuscar o amor. Isto é a coreografia que deve ser afinada ao longo da vida. É muito difícil. Vou usar um exemplo menos metafórico, ainda que a metáfora depois seja introduzida posteriormente. Quando estás a ver um quadro, há uma distância ideal para Certo. ver o quadro. Há quadros que, se estiveres com o focinho no quadro, primeiro há de aparecer um segurança que diz: Você é ativista? Não, tenha calma que ainda tem tintas. Então, Claro. chafurda aí na réplica. É claro que não vou Claro. fazer isso, mas é só para esticar. Se estiveres com o nariz em cima do quadro, em princípio, nem o espaço negativo que o Picasso elogiou em relação Sim. às Às meninas meninas. vais conseguir ver. Tens de encontrar a distância certa para ver as coisas. Correto. Tens Corretamente. de encontrar. E Correto. isto não pode ser dito porque a minha distância para ver um quadro é diferente da tua, o mesmo Sim, quadro. sim, sim, sim. E E mais, podes ter pistas, se fores o primeiro a ver e aquele a quadro, distância em relação ao assunto tem a ver não só com o teu ponto de vista, como com o tamanho e a dimensão do próprio assunto. Porque tu vais ver o Guernica e de repente chegas lá e tu percebes que é uma imensidão de um quadro. E é o quadro que te impõe também uma distância, é o assunto que te impõe também uma distância. entre outra coisa que me parece que tem sido descurada na arte, então na comédia tornou-se quase um sinónimo. A comédia tem de ser identificável ou relacionável. Parece-me quase um oxímoro. Pois, quando dás o exemplo da Guernica, eu não me vejo, pelo menos nas primeiras 20 vezes, quando estou a olhar para o quadro. Aquilo dá-te um soco no estômago, Certo, esmaga-te, completamente. esmaga-te. E se sais daqui, se te voltares a erguer, isto é uma lição de humildade. Seja por aquilo que passa, seja pelo quadro em si, como é que este gajo foi capaz de fazer isto? Completamente. E isso que tu falaste agora é importantíssimo, porque, sim, tem que haver entendimento, sim e não. Sim e não. Cada caso é um caso. O melhor exemplo onde eu senti isso que tu me estás a dizer foi sempre que vou à Sagrada Família a Barcelona. Eu sou ateu, por defeito, infelizmente. Tinha a vida muito mais facilitada se fosse crente, quem me dera. Eu sou ateu. E quando entro na Sagrada Família, sempre que lá entro, é um murro. Eu deparo com o sagrado. Eu deparo-me com o sagrado da arquitetura, da arte, da capacidade humana. E sempre que lá entro, eu levo com um chapadão de humildade e de beleza, e dificilmente encontrarás alguém que defenda tanto o respeito, o silêncio naquele espaço, a dignidade por aquela obra. Eu de repente torno-me numa beata absoluta, percebes? Pelo respeito que tenho à obra incrível que ali está. E Desde a respeito. primeira vez que lá fui. E atenção, que eu cada vez que lá vou, descubro qualquer coisa nova na obra de Gaudí, que eu desconhecia Mas completamente. essa é uma E característica que perpassa todas as grandes obras. Tu nunca consegues. lá está. Tu E a nunca primeira consegues. vez eu ainda tinha menos códigos. E mesmo assim foi avassalador. Portanto, essa coisa de que o público tem que tem que estar completamente dentro do que tu estás a dizer, não é bem assim. Tens é que saber mostrar-lhe. E mesmo que ele não perceba, depois provavelmente. E não são essas as melhores piadas. Então, e não são esses os melhores livros. Aqueles que tu, passado 3 ou 4 dias, dizes assim, ou 3 ou 4 meses, ou 3 ou 4 anos, dizes assim: é lá, espera lá. Percebes? Eu ainda hoje tenho coisas, tanto no cinema, olha, a internet tem estas merdas maravilhosas. De repente estou a cruzar no YouTube, estou a ver vídeos e há um gajo qualquer, olha, estive aqui a analisar o filme O Tubarão de Spielberg e vocês já repararam que o gajo aqui nesta cena faz um movimento assim de homenagem a não sei quem e tu dizes assim, tão lindo que aquilo é. E até pode dar-se o caso. Esta é a beleza, mais uma vez, o Nietzsche. Não há factos, apenas interpretações. Se aquela interpretação for errada, mas for bem Mas bater construída, certo, tu podes torna-se um usar facto. aqui. Sim, sim, mas tu podes usar aquela arquitetura numa coisa útil para a Com tua certeza, vida. com certeza, absolutamente. É como se cada obra boa fosse uma árvore cujo fruto fossem olhares, Sim, tem sim. uma nova forma de ver o Sim, mundo. sim. Mesmo que ela não te traga, mesmo que ela e essa, para mim isso é o que distingue a arte da ciência e do resto. Mesmo que ela não represente nada produtivo,
Para ti. Olha, falando do Spielberg, e quem me chamou a atenção para isto foi a minha mulher. No filme Lincoln, que é um filme, tecnicamente é um filme perfeito, está tudo como deve ser. É uma seca. Sim, eu não sou contra... É um trabalho maravilhoso do Daniel Day-Lewis, estás a ver uma biografia, pronto. Mas tecnicamente é um filme perfeito. E há um som de um sino, do relógio, um sino, acho que é um sino. O operador de áudio viajou os Estados Unidos todos para ir gravar o som original do sino verdadeiro. E tu ouves aquilo e dizes assim, é um sino. Percebes? Tu ouves e dizes assim, é um sino. Mas o cabrão viajou os Estados Unidos todos e foi lá gravar o som do sino verdadeiro e voltou e no filme o som que está é do sino verdadeiro. E tu dizes assim, em que é que isto enriquece a vida do espectador? Na prática, zero. Podias lá ter metido um som do sino, mas é o som do verdadeiro. O que tu estás a ouvir é o som verdadeiro. E ninguém te diz isto durante o filme. Mas é arte. É uma riqueza, percebes? Por exemplo, eu agora não me recordo... Uma riqueza estética. Há um maestro, vi recentemente um documentário sobre esse maestro, japonês. Uhum. Eu não vou arriscar, tenho aqui meia dúzia de sílabas, não vou arriscar. Eu também não te poderia ajudar, porque a minha cultura sobre mestres japoneses, juro. E o documentário, pelo menos ao início, tem muito que ver com o rescaldo da catástrofe de Fukushima. Encontraram um piano que sobreviveu ao tsunami. E é isto. Lindo. E é ele a vistoriar o piano que está quase impecável. No meio do entulho foi resgatado um piano e ele está a verificar ali como quem toca no animal entre a vida e a morte. Ele está pronto para ser tocado. E isto, porra! É lindo, é? Porra! Uma das coisas mais altas que a arte pode fazer é dar-te entusiasmo para fazer outras coisas. Sim, sim. Alguém do público não tem necessariamente de ser aspirante a comediante, mas vê-te ou vê alguém, isto entusiasma-me, vai para a sua área fazer qualquer coisa. Foi movido, que eu acho que está de alguma forma ligado com este sentimento de urgência. Se eu não sentir urgência, se tu não conseguires transformar essa urgência em algo... Pá, quando levantar o rabo do assento, não me apetece fazer nada. Eu vou continuar nesta litania de zombi. E não é que seja a favor nem a desfavor dos filmes chatos, este pode-se enquadrar. O filme que eu vi ontem chama-se O Mal Não Está Aqui, de Ryuzuki Yamaguchi. Não sei se é assim que... Muito simplesmente, é um filme muito, muito simples que trata uma cena que depois pode ser largada, que é... Não sei se já ouviste este conceito, que é o glamping. Campismo de luxo. Sim. Acho que o termo é glamping. Isto passa-se no Japão. O início é tão monótono que eu estava a vê-lo com a minha namorada, só passava árvores, as árvores filmadas de baixo para cima e depois créditos. Aquilo quase um minuto ou dois só disto. Ok. Assim, olha, um filme de árvores e créditos. Assim, e ela deu-se copas de árvores. As melhores copas de árvores que alguma vez viste em cinema. E ela deu-se conta, vou passar para a frente. Não passas nada. Pois, não passas nada. Porque isto é propositado, claro. Exatamente. Esta construção Os é primeiros minutos não houve quase falas nenhumas. Foi para passar. Isto é algo que deve ser preservado. E depois surge o conflito mais à frente. As pessoas que integram... E aí pode ser um bocado romantizado. Aí também dou de barato. Mas as pessoas que integram aquela comunidade sabem exatamente as árvores. Esta transição de conhecimento que há pouco estavas a um pai dar-lhe gosto. Que isto também não é só ensinar, é ter gosto em ensinar. E a filha tem gosto porque isso depois também é contagiante. E depois mais à frente há-se esse conflito em que aparecem os gajos vindos de não sei de onde. E é muito fixe. Pelo menos esta parte é aconselhável. A espécie de apresentação do projeto à comunidade e que isto é a melhor coisa do mundo para a comunidade. Fazem o PowerPoint e eu cheguei a esta epifania há coisa de dias. Eu acho que o PowerPoint foi das piores invenções da humanidade. É onde o mal se infiltra, não é quando Deus respira, é quando entra o PowerPoint, aí é que começa o mal. Tu és seduzido porque aquilo... Eu adoro esse conceito. Não, o PowerPoint é uma nova versão das sereias. Eu adoro isso. Se o Ulisses tivesse... Tenho os ouvidos tapados, olhasse para lá, uma apresentação PowerPoint, foda-se, já vamos morrer todos. Eu adoro isso. Desculpa, o PowerPoint são as novas sereias. É novas sereias. Mas tudo começa, se tu pensares, tudo começa num PowerPoint. Tudo começa num PowerPoint. Ou seja, não começa aí, mas é a materialização. Não. A materialização do apocalipse começa aí nesse momento.
é este contraste em que estou a apresentar, etc. Te parece muito bem e de repente há alguém que se levanta. Parece uma coisa mínima. Eu não estou de acordo com o posicionamento no parque da fossa cética. É só isto. Ok. E o gajo, mas hum, a posição foi verificada com peritos, etc. Mas com base no quê? E começa a haver ali um questionamento. E aquele castelo revela-se um castelo de cartas e desmorona-se tudo. O mal não está aqui. Eu acho que é delicioso porque mostra a força de uma comunidade que sabe exatamente o que é o seu meio envolvente. Ou seja, pelo menos nesta parte, não se mostra intransigente com a possibilidade daquilo existir. Um questionamento fino. Mas será que estamos protegidos contra incêndios? E ele diz, há sempre guardas. Guardas, mas disse-me que não havia turno da noite. Coisinhas muito simples e aquilo cai tudo. Se houvesse crítica, quando te apresentam um PowerPoint, tu dizes, não, o gráfico não vai para cima para onde, pá? Tu sabes lá como é que vai ser a economia no próximo ano, não é? É claro que, neste caso, como é japonês, foi tudo num tom sempre moderado. Houve lá Com certeza. um gajo que se ia levantar, não sei se é para lhe dar, o outro puxou vai para baixo, que nós vamos falar aqui como... E entretanto, aqueles que estavam a apresentar, que eram apenas uma espécie de talentos, uma agência qualquer, a agência de consultoria que fez, o que é que vocês fazem aqui? Querem mudar o nosso mundo para essa visão e nem se dignam, o causador disto nem se digna a vir aqui. É muito lindo nas respostas que essas pessoas que apresentam o PowerPoint dão, porque é o guião que acontece hoje. É obrigado pela sua opinião. E obrigado do quê? Tu ouviste um argumento que desmonta tudo e obrigado pelo... Vamos ter isso em consideração. Não vais ter isso em consideração. Porque se tu tiras isto de contexto, estás na rua, alguém dá-te uma navalhada. Dói-me, o autor de navalhada, vou ter isso em consideração. O que é isto? É inútil. O que é isto? Completamente inútil. Não indo para lado nenhum, mas achei se calhar um bocado romanceado neste sentido em que de repente uma comunidade sabe exatamente o terreno em que pisa e é intransigente. Pegando nas suas pequenas coisas, uma dona de um bar que... num restaurante que eu vim precisamente para aqui porque via na cidade e descobri que aqui são os produtos daqui não há, são incomparáveis. E se vocês afetam o curso da água, levantou-se o chefe da comunidade, a água é uma questão fulcral. E alguém dizer isto no século XXI, é preciso alguém dizer que a água é uma cena fulcral? Claro. Eu acho muito engraçado porque estamos neste ponto. É preciso alguém se levantar e dizer olha, não se esqueçam. O quê? Mais fulcral que um projeto de empreendedorismo, vamos gentrificar a floresta? Vai gentrificar, mas é quando é da tua mãe. Claro. Bom, já está aqui na lista para ver. Está aqui na lista para ver. O sol ainda está a rodar? O sol ainda está a rodar? Ainda vais fazer muitas datas do sentido do humor? Não, agora não tenho muita coisa marcada. Fiz agora uns quantos. Não tenho agora muita coisa marcada. Vamos ver o que é que os produtores associados me dizem. Estou com eles. Mas não tenho assim muitas datas. Está muito difícil de marcar datas pelo país fora. Temos cada vez mais, quase com 2 anos de antecedência. Essa é uma herança Covid, sabes? Durante o Covid pararam e criaram um mapeamento das coisas e disseram, não, então marquem já para a frente, que assim que isto abrir, vai. Portanto, ainda tens malta que já tens datas marcadas no Covid. Isto, de repente, criou uma lista de espera. Uma lista de espera para toda a gente, com tudo cheio e tudo marcado e não sei o quê. Vai chegar a um ponto, não sei se ainda é cedo demais, de comportamentos que adotámos em virtude da pandemia. Algumas ideias que surgiram. Bom, a mais fácil é vamos sair daqui pessoas melhores, parece que já chegámos à conclusão que, como se fosse a primeira pandemia. Mais uma vez, entra a memória, entra o passado. Se tivéssemos exemplos do passado, mas isto aqui, depois da gripe espanhola, as pessoas ficaram notoriamente melhores. Não ficaram. Parece-me que não é? E a seguir à Segunda Guerra Mundial, eram só santos. Na Europa, santos, tudo santo. Não é? Completamente. O Papa da altura, o homem tinha olheiras, uns atrás dos outros. Não. Eu acho que isso revela também a nossa ingenuidade. Nós queremos acreditar que agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Sempre. E porque achamos sempre que somos melhores que os anteriores. Isso é que tem graça. E não é necessariamente verdade. As últimas palavras são tuas. Podes fechar de que forma quiseres. Antes que digas as últimas palavras, digo eu as minhas.
Só um à parte, no outro dia estava a verificar últimas palavras e de comediantes e algumas são bastante engraçadas, são bastante... Já pensaste, se tivesse essa possibilidade de escolher as tuas últimas palavras para pôr no epitáfio? Eu faço uma piada sobre isso, que é, como comediante, só tenho uma frase que possa dizer: este foi o meu tempo, obrigado. Agradecer-te, que normalmente não agradeço, fica implícito ao fora da gravação. E muito obrigado pela conversa. E agora Nada. este tempinho é teu. Diz o que quiseres. Não tenho muito para dizer. Vou grasnar para o outro lado, que este pato ainda tem coisas para fazer, mas acho isto muito triste. Já é para aí a terceira conversa que nós temos neste meritíssimo espaço. Mas devíamos era resolver isto com um almoço ou um jantar, hein? A ver se a gente se encontra.